pode estar. Olá, meus amigos! Mais um Pode Estar com Rose Nossa nessa noite, ó, uma noite brilhante. Gente, eu tô rodeada de homens aqui nesse estúdio. Que coisa boa! Tô me sentindo muito abençoada. São pessoas muito especiais. Eu tô recebendo nessa noite o meu amigo, o meu parceiro de projetos sociais, o meu vizinho, e que eu fico assim acompanhando as coisas que ele faz e eu fico realmente admirada, eu fico impactada, inspirada. Eu já venho convidando há muito tempo o Vinícius para vir para cá. O Vinícius, você precisa participar. Eu vejo o Vinícius num podcast, no outro, por que no meu não? Aí ele disse para mim, vou deixar o seu mais pro final, porque o teu é muito especial. Obrigada, viu? Mas hoje eu estou recebendo o Vinícius Mares, é um personal broker. É isso mesmo, Vinícius? É isso aí, Rose. Que chique, gente! Mas você vai entender por quê. Ele é um homem das mídias, ele é um homem que está à frente de negócios, onde ele é a figura principal para colocar o cliente acima dele e consegue fazer isso com uma maestria, com uma sabedoria, com uma alegria contagiante. Eu amo ver os vídeos dele. Então eu trouxe o Vinícius aqui para ele contar um pouquinho da sua história, que eu conheço algumas coisas. Falo, pô, ele tem que contar essa trajetória, esse sucesso, as escadas, né? Aquela coisa de cair, levantar. Contar pra gente, porque eu sei que você precisa dessa inspiração. E eu também preciso. Nós precisamos ouvir histórias reais. Histórias onde a gente se inspire e faça diferente. Vinícius, se apresente para nós, querido. E apresente também a galera que você trouxe aqui essa noite. Rose, obrigado pelo convite. Pessoal, muito obrigado aí por estar assistindo nós. Hoje eu trouxe aí o meu amigo Leto, o Antoniel. Nós estávamos até brincando aqui, né? O Antoniel tá comigo aí, vai fazer uns 30 anos. Eu tenho 36 anos. Que lindo. E ele tá nessa caminhada aí já faz um bom tempo, né? Olha, desde criança mesmo, desde né? criança. Desde criança a gente tá junto aí nessa lida aí. Depois você vai contar se ele trabalha com você, como é que é, não é? Porque é uma amizade assim que rompeu só a amizade. Eu acho que vocês também trabalham negócios juntos, passa coisas boas pro outro. A gente eu costumo falar assim, a gente é conselheiro um do outro. Ai, que lindo. Mas eu não consegui trazer ele ainda comigo. Mas uma hora ele vem. Ele tá prosperando lá, com certeza. Ele tá prosperando lá também. Ele tá num ramo que também é muito bom e... Sim. Tá difícil de trazer o homem. Mas uma hora, né? Se for da vontade de Deus, ele vem. Verdade. Mas um momento ele vai vir aqui para contar por que tá tão difícil ele sair de onde ele tá, porque deve ser muito bom. Então, tudo que é muito bom, no Vinícius, a gente quer trazer para contar as histórias. É isso aí. Já tá convidado, Antoniel, tá? Então a gente agenda o Antoniel lá para janeiro. É isso aí. A gente vai trazer o Antoniel. Vamos lá. É isso aí. E quem mais você trouxe com você? Hoje eu trouxe o Leto. Ele é o que faz o marketing lá, todos os vídeos, tudo que o pessoal vê, Instagram, YouTube, tudo que é o marketing da imobiliária e do Vinícius, quem faz é o nosso amigo aí, o Leto, que começou como só profissional e hoje é amigo. Ah, que legal. Hoje, recentemente, a gente fala, né? A gente não pode esconder das pessoas, né? Tava lá em Ubatuba, na praia, postei uma foto, ele falou assim, cara, tô em Ubatuba também. Eu falei, não brinca não, eu saí de férias. Sério? Aí ele chegou lá, chegou em Ubatuba, falou, ó, tô em tal barraca. E aí ele chegou lá com a família e tal, tava com a família também. Sim. E aí ele chegou lá. Você imagina do que a gente falou? Do que eles falaram, Só de gente? trabalho. Só. Trabalho, rede social e... Que legal. Marketing, levou, aí chegou lá, ele falou assim, olha aqui, ó, abriu uma bolsinha lá pra mim, olha o que eu trouxe. Falei, não faz isso não. Aí minha esposa falou assim, Vinícius, pelo amor de Deus. Ele falou, não, vamos fazer só uns cortes aqui. Ah, meu Deus, não adianta, gente. Influencer digital é isso. E é influencer por questões de paixão pelo que faz, a né, gente Vinícius? gosta. Eu vejo isso no brilho dos seus olhos, Eu viu? gosto. Eu tava muito forte, né? nessa viagem de Ubatuba, postei um store, um cliente que eu já vendi casa dele aqui, ele falou assim, cara, você tá numa praia do lado de uma casa que eu tô construindo. Aí eu falei, você tá construindo aqui? Ele falou assim, ó, vai lá no condomínio, assim, assado, que eu vou deixar você liberado. Vai lá e filma a casa. Olha isso! Já vende ela aí. Olha, aí eu gente, fui lá. onde ele tá vendo? Ele tá entendendo já o sucesso?
Corretor, eu falo assim, eu sou corretor 24 horas. Eu posso estar viajando, eu posso estar na onde for que eu sou corretor. Gente, olha que lindo isso. Ele fala essa coisa do broker, né? Do personal broker. É mais porque ele é um corretor que ele pensa no benefício do cliente. E não só de quem está vendendo, do cliente que está vendendo e do cliente que está comprando. Exatamente. São duas partes que tem que ganhar. Você falou algumas coisas aí que eu quero só ler isso aqui para você, ó. Excelência é uma declaração de amor. Que você faz 24 por horas, né? Isso aqui é o livro do João Branco, De Propósito, que eu ganhei esse livro, estou amando ler esse livro, agora estou tendo um pouquinho mais de tempo. Mas é legal porque você disse algumas coisas que dizem respeito à excelência no trabalho. Sim. Né? E é uma condição realmente de paixão pelo que faz. Hoje, né, você pega que nem um cliente que eu vou atender que vai comprar um imóvel. Independente do imóvel, Sim. se é de alto padrão, se é de baixo padrão, independente do que ele for comprar, se é investidor... eu atendo o cliente, eu passo para os meus corretores, para minha equipe, vamos atender como se fosse o único imóvel. Cada cliente é especial. Porque assim, hoje a pessoa vai comprar um imóvel, ele não está indo, a gente mexe com o produto mais caro da prateleira. Sim. É uma casa, é um sonho para muita gente. Às vezes 95% da população tem o sonho de ter um imóvel próprio. Com certeza. É brasileiro isso, né? É brasileiro. Isso é muito brasileiro. E às vezes tem algumas pessoas que falam assim, não compre o seu imóvel, tal, invista. Só que a maioria tem. Sim. Quando a gente vai conversar, o cara é investidor, ele vive de renda, só que ele tem o imóvel dele. É verdade. Quando eu comecei nesse ramo, quando eu virei corretor, eu falava assim, eu vou virar construtor. Uhum. E a Camila sempre falava assim, não, mas primeiro a gente vai ter a nossa casa do jeito que a gente quer. Porque senão a gente fica também pulando de galho em galho e aí a gente faz casa, a gente vende casa, vai em casas boas. O próprio sonho. E aí a minha não tá boa. Sim. Né? Então assim, eu falei assim, eu vou realizar o sonho de muita gente, só que eu vou realizar o meu também. E tá sendo rápido, hein? Graças a Deus. Gente, é meu vizinho, eu sei. Ele construiu uma casa... Vou contar, spoiler. Ele construiu uma casa no mesmo quarteirão meu, na mesma calçada, né? Uma casa linda, que depois foi vendida por uma amiga minha. E daí ele começou a construir uma mansão. Você não acredita? Uma casa lindíssima, maravilhosa. E realmente, eu quero só reforçar que você tem realmente esse diferencial em atendimento diferenciado. Até porque outra coisa que eu vou confessar agora pro Vinícius, né? Ele foi na minha casa, que eu coloquei a minha casa à venda, e ele foi fazer o vídeo da minha casa. Ele foi lá e ele deu uma atenção tão especial para aquilo que, né, você constrói com amor, com carinho, mas eu tô com outros projetos. Então, Vinícius foi lá filmar. Ele foi o único, porque eu recebi muita gente, você sabe disso, né, que querem vender minha casa. Sim. Ele foi o único que fez, gente, um vídeo, um clipe artístico para mostrar a minha casa. Minha casa ficou o dobro de linda, né? E eu achei muito legal isso, porque agora eu confesso que quando alguém me pede, você tem foto, você tem imagem da sua casa? Eu mando o clipe dele. É lógico, né, gente? O clipe dele tá no YouTube dele. Então a pessoa vai ver que tá no YouTube. Aí você já tem que falar, eu vou mandar o do Vinícius. Do Vinícius. Só que você já inscreve aí, ativa o sininho pra... Eu já falo isso, ó, tá no YouTube, do Vinícius Sumares, do Sumares Imóveis. E é muito legal, porque realmente você prova que você faz de forma diferente que você faz. Ontem a gente saiu para gravar 2 casas, foi umas casas muito grandes. Sim. Porque o pessoal acha que a gente chega lá, só que não é só gravar, eu não chego lá só e gravo. A gente tem que abrir a casa, a gente tem que arrumar a casa, a gente chega, deixa tudo organizado para ficar bonito. Então, assim, leva tempo. Sim, Uma casa para eu filmar hoje demora, depende da casa, 2, 3 horas. Olha. Filmando, explicando, a gente tenta fazer o mais detalhado possível. Olha, né? E fazer com amor. Dá para perceber, né? Isso. A gente vai lá, abre a casa. Agora não, né? Hoje até fui mostrar um apartamento, eu tava falando para um corretor meu que tava fazendo estágio lá na imobiliária, eu falei assim, ó, eu dei uma relaxada, vamos dizer assim, de uns 3 meses para cá por causa da correria. Mas eu andava até com um perfume de casa dentro do meu carro. Olha. Por quê? Por causa que o cheiro influencia muito. Você chegar num lugar, tá com um cheiro agradável, tá arrumado, sim, tá isso, tá aquilo, né? Traz um bem-estar para a pessoa que tá comprando. É verdade. Às vezes, para nós, a gente vai mostrar muita casa, para nós é apenas uma casa.
Só que para o cliente é único aquilo. Exatamente. É um momento mágico. Então a gente não pode tratar como normal. Não pode tratar um momento mágico para que ele se transforme em trágico, né? Sim, é um momento único. Então cada cliente tem que ser tratado como especial. Independente para quem está comprando, para quem está vendendo. Se ele comprou 10, se ele comprou 15, eu falo assim, é uma conquista. Até para aquele que a gente vai lá, às vezes eu vou conversar com algum cliente. Semana passada nós vendemos uma casa para um investidor, uma casa de um amigo meu. Ele deve ter umas 30 casas. Só que você vê o brilho nos olhos dele, por mais que ele é um investidor, de mais uma conquista. Olha isso. Então a gente tem que fazer com amor Com aquilo certeza. que a gente se propôs a fazer. É isso. Eu até percebo que, por exemplo, eu não almejo comprar as casas que o Vinícius vende. Acho que a minha foi a mais simples que ele filmou, gente. Porque é alto padrão mesmo. Mas eu não consigo deixar de ver os vídeos que ele faz. Então, sempre que cai na minha rede os vídeos que ele faz, que eu já bati o sininho lá, né? Então, sempre que tem um vídeo novo lá, eu vejo, porque é realmente assim, você não só ajuda as pessoas a realizar seus sonhos, mas você cria a necessidade nas pessoas de buscar os sonhos através do seu trabalho. Através dos produtos que você vende. Sim. Então, eu acho que isso é fantástico. E como é que começou tudo isso, Vinícius? Você entrar para essa área. Você vai entrar lá no YouTube, tem a historinha do Vinícius lá, né? E o Vinícius, o YouTube dele, você quer falar qual é o teu YouTube? Fala aí o teu canal. Vinícius Sumares Imóveis. Vinícius Sumares Imóveis. Eu tenho gente aqui assistindo com a gente. Então, essas pessoas que estão assistindo, entra aí, se inscreve no nosso canal, manda alguma pergunta pro Vinícius, que você vai sentir curiosidade de fazer alguma pergunta. Então, manda pergunta pro Vinícius. Esses dias eu cheguei no cartório, nós estávamos assinando uma escritura, aí chegou um moço e falou assim, ô Vinícius, tal, prazer, comentou, né, quem que ele era, tal, ele falou assim, ó, eu vejo lá, eu sigo você, tal. Começou a contar, né? Ele falou assim, pena que eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu falei assim, ó, nunca pode falar isso. Falei assim, visualiza, mentaliza o que você quer, que hoje você não tem. E na hora que você tiver, você lembra de mim. Gente, porque vai chegar a hora. Aula vai chegar. 1. Falei, vai chegar a hora. É isso aí, aula 1. Como é que você deve se posicionar enquanto aquele que vende e enquanto aquele que compra? Sim. Repete isso, Vinícius, ali naquela câmera, nessa câmera tua aqui, ó. Eu falei assim pro cliente que chegou lá no cartório, nós estávamos assinando uma procuração, uma escritura. E aí ele falou assim, nossa, Vinícius, eu sigo você já faz tempo, tal. Ele falou assim, pena que eu não consigo comprar aqueles imóveis que você vende. Aí eu falei assim, ó, mentaliza, visualiza, fica vendo os vídeos e se visualiza naquele imóvel. Que uma hora você vai ter dinheiro. E na hora que você tiver o dinheiro para comprar, não esquece do Vinícius, né? Que legal, gente. E tem uma história muito bacana dessa questão de visualizar. Sim. Quando eu ainda nem morava lá no condomínio e tal, eu morava num apartamento. Sim. E aí um dia nós fomos tirar foto de uma casa, num condomínio aqui, e eu vi uma piscina. E uma piscina com revestimento muito lindo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E toda virada de ano eu faço um mural de visualização. Que legal. Faz muitos anos que eu já faço isso. E é assim, ó, de 100%, 90% se concretiza. E os que não concretizou ainda, porque não está na hora, tal, tem todo o processo que vai acontecer. Sim. E aí, quando a gente começou a fazer essa casa que você falou, né, que eu moro lá... É a mais linda do condomínio. Falei assim, quando a gente foi escolher... Sexta-feira eu estava num churrasco de confraternização, a moça que me vendeu a piscina falou assim, nossa, o Vinícius foi o cliente mais fácil que eu vendi a piscina. Aí eu falei assim, se eu te mostrar um negócio, você não vai acreditar. Ela falou o quê? Eu falei assim, na história. Eu falei assim, aquele revestimento da piscina da minha casa estava no mural da visualização nossa fazia 2 anos. Meu então, Deus. quando eu cheguei lá, eu já sabia o que eu queria. Porque eu sabia que ia ser daquele jeito a piscina. Que lindo, gente, isso. Mudei alguns desenhos dela, assim, né? Porque ela tem uma prainha ali e tal, mas, assim, eu já tinha muito claro na minha mente o que eu queria. O que você queria de como piscina. Então é isso, é uma grande aprendizagem essa lição, hein? E aí, essa coisa toda de você entrar pro mercado imobiliário, eu sei que você não é de São José do Rio Preto, você chegou em São José do Rio Preto através de algumas passagens, né? Ele era lá da capital. Como é que foi isso, essa coisa de entrar pro mercado imobiliário? Não foi o começo de tudo. Não, na realidade, eu nasci em São Paulo, Sim. Vim para Nova Granada com
3, 4 anos de idade. Você tinha parentes lá? A minha família é de Nova Granada, né? Tá. A família da minha mãe toda é de Nova Granada, tio, vô, pai, todo mundo. De Nova Granada, então nós viemos para Nova Granada e aí até então estudei lá, fui trabalhar, entreguei pão, trabalhei de guardinha na prefeitura. Olha isso. E fui trabalhando. Até eu entrar numa concessionária de moto. Sim. Dessa concessionária, né? Deus vai traçando. E você entrou para vender moto? Meu sonho era ser vendedor. Eu falava assim, não, porque eu sempre vendi. Ah, que legal. Eu sempre vendi. Eu trocava bicicleta em cavalo, cavalo em jumento. Nasceu mercador. É. Antigamente era mercador, né? Tá o nosso amigo Na aí Bíblia que não eram deixa. mercadores. Eu, na realidade, a única coisa que eu não vendi era minha mãe, porque do resto, eu sempre gostei. Foi sempre uma coisa, né? Eu falo que eu até dei certo nesse ramo, porque eu gosto. Eu não tô fazendo assim, vai lá, pra mim é um sacrifício mostrar, atender o cliente. Eu atendo com muito gosto, eu gosto daquilo. Sim. Não é sacrifício. Você já faz acreditando que vai dar certo. Não, eu já saio, às vezes a gente vai mostrar a casa, tá lá na imobiliária, o corretor fala, vamos ali e tal, tem uma visita, tal, vou mostrar. Fala, não, peraí, você não vai mostrar, você vai vender. A gente não sai pra mostrar, a gente sai pra vender. Pra vender, exatamente, Não é? Essa é a meta, né? A meta é isso. missão. Pode até ser que não dê certo a venda, mas eu já saio na intenção que eu vou vender. Porque legal. mostrar, todo mundo mostra, né? Isso. Mostrar, o pessoal Isso vai aí. lá e mostra. A gente, por isso que é o personal broker, né? Isso, e grande parte dos negócios você acaba fechando mesmo. Sim. Que legal. É porque a gente tem uma dinâmica de trabalho diferente, né? Bom, você vai dar as outras lições agora. Fala pra mim da transição. O Vinícius, de vendas de motos, você trabalhou acho que no Tarraf, alguma coisa assim, Trabalhei né? no grupo Tarraf. Isso. E aí, como é que você caiu no mundo imobiliário? Que é um mundo que quem entra não sai mais. Eu sempre percebi isso, gente. Quem entra no mercado imobiliário, nos negócios imobiliários, não sai mais. Eu tenho amigos de diferentes profissões que foram pro mercado imobiliário e não saem. Realmente é um mercado que... Atrativo. Quando eu trabalhava nessa concessionária de moto, Sim. eu trabalhei lá durante 6 anos e eu achei que eu nunca ia sair, porque eu era apaixonado naquilo. Moto é um negócio muito gostoso. Sim. Eu sempre gostei de moto. Você é motociclista, Vinícius? Hoje eu não tenho moto mais, né? Mas eu tinha, e aí eu trabalhei lá, é um negócio muito... Eu tenho amigos que eu vendi moto lá atrás, que eu tenho amigo até hoje. Olha que legal. Né? E aí, assim, eu falei assim, nossa, do ramo de moto eu só vou sair se for para vender carro. Eu queria trabalhar numa concessionária de carro, eu queria abrir uma loja de carro, e eu ainda vou abrir uma loja de carro. Olha isso. Se Deus quiser. Não sei não, mas acho que vai ser de carros antigos, porque o cara é apaixonado por carro antigo. Eu sou apaixonado em carro. E aí eu falei assim, nem pensava em imóvel. Sim. Aí eu tava um dia, teve um tio meu, né, que tinha uma casa lá, uma casa muito bacana na cidade de Nova Granada, e eu trabalhava nessa concessionária. E aí ele falou assim, eu deixei com o pessoal para vender e tal, e eu era muito novo nessa época, eu devia ter 22, 23 anos. Ele falou assim, você não quer tentar vender essa casa? Aí eu falei, tá, mas quanto que é o valor? Quanto que eu ganharia se eu vendesse essa casa? Eu não tinha noção do valor que um corretor ganhava. Que o corretor ganha. Aí ele falou assim, você vender a casa, tal, a comissão é tal, papapá, vou te pagar o que eu pagaria para uma imobiliária. Sim. Aí eu falei assim, nossa, o negócio ficou interessante, hein? Porque para eu vender... É bom. Porque para eu ganhar isso aí, eu teria que vender tantas motos e tal. Eu falei, eu vou arriscar. Fez o cálculo. Aí eu não tinha ainda o conhecimento, tal, de fazer uma faixa, tal. Aí minha sogra foi, nós pegamos uma lata, fomos lá, ela escreveu, vende-se essa casa e colocou meu telefone. Uau. E eu fui lá, peguei os araminhos e coloquei lá na casa. E o pessoal ligava, eu ficava doido. Eu falei assim, eu vou vender essa casa. Eu falei, eu vou vender, vai ser a virada de chave na minha vida. Por causa da comissão, né? Com certeza. Por causa da comissão. E eu ficava, eu falei, eu vou vender. Aí eu peguei, consegui vender a casa. Uau. Consegui vender a casa. Quanto tempo você levou? Uns meses? Eu acho que eu demorei praticamente um ano para vender essa casa. Um ano foi. Fiquei quase um ano para vender essa casa. Então ele vai vender minha casa logo, logo. Não, mas agora eu não posso mais, agora... Olha aí, pronto, tá vendo? Não. Agora não pode mais, ó. Não, agora não pode ser um ano, não. Agora é mais serviço... rápido ainda, que agora o trabalho é de profissional. Antigamente eu tava só de estagiário, né? Nossa, ele vai apressar o meu projeto.
E aí chegou um senhor um dia lá, mostrava toda hora, como é cidade pequena, tinha muita pessoa que gostava da casa, só Sim. que muito curioso. Sim. E aí eu Queria também conhecer a casa por dentro, queria queria ver a conhecer casa. e tal, porque era um Sim. pessoal que o meu tio na época morava em São Paulo, em uma casona daquela fechada, o pessoal queria ver o que tinha dentro da casa. Sim, com certeza. E aí toda hora o pessoal me ligava, e eu não tinha aquele filtro de perguntar, Sim, tava, não, de eu identificar pegava, antes de mostrar. vixe, eu pegava minha bicicletinha e corria lá. Olha isso. Chegava lá e o pessoal chegava lá com aqueles carrão pra ver a casa, e eu chegava com uma bicicletinha preta lá, toda acabada lá, falava, ó, eu sou o corretor. E eu já, beleza. Aí chegou um dia um senhor lá, olhou a casa, falou assim, pode ligar pro teu tio que eu vou ficar com a casa. Aquilo lá minhas pernas bambeou. Uau, ele já tinha ido ver. Não. Não tinha ido ver, Não, chegou pra foi ver lá. e já falou que ia ficar com a casa. Aí eu falei assim, ó, porque meu tio tinha falado assim, falou, Vinícius, como tá vindo muitas pessoas ver a casa, ele falou assim, dá uma segurada, sabe? Às vezes a pessoa quer ligar pra ficar fazendo proposta. E aí esse senhorzinho falou assim, falou, Vinícius, ó, pode ligar pra ele que eu vou ficar com a casa. Falei, tá, mas qual que é as condições de pagamento? Porque assim, meu tio é muito ocupado, às vezes o senhor vai ligar e tal. Ele falou assim, não, encostou lá, falou, não, o pagamento é à vista. Uau. Falei assim, meu Tudo Deus, que eu será? queria. Eu falei assim, aí eu pensei, Tudo que ele queria. aí eu falei assim, e agora, né? Eu comecei a tremer o beiço, né? Falei assim, meu Deus, e Pois agora? é. O que eu faço? Eu não tava acostumado com aquilo, não era, né? Não é um... Vendedor de cartão da renda. É, Aceito. E agora? eu achei que ele ia depositar, né? Eu nunca tinha visto aquele monte de dinheiro. Veio Ele pra te cá entregou pra dinheiro. assinar, veio, me entregou assim, ó. Tó, tá aqui a sua parte e tal. Falei, interessante. Mudei. Pensei, Virei falei minha assim, chave. interessante. Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu falei, mas não é assim, também eu não vou entrar de alegre, né? Sim. Falei, eu preciso entender do assunto, negócio. né? Do negócio. E aí foi indo e Deus Você foi tinha mostrando. quantos anos? Eu devia ter uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. Porque depois que eu vendi essa casa, eu tinha acabado, na época, eu tinha acabado Bem de trocar jovenzinho meu ainda. carro. Olha. Eu tinha acabado, na época eu tinha comprado uma Saveiro, eu tava todo feliz, tal, financiada. Eu falei assim, eu vou pagar ela até meus 40 anos, né? Aí eu fui ganhar essa comissão, falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Olha Falei, mas eu tenho que, como eu trabalhava nessa concessionária, tal, eu ganhava bem. Eu vinha de uma condição legal, mas Sim. não de ganhar essas comissões igual eu ganhei dessa casa. Mas tem que ter um pouco de espírito empreendedor pra tomar uma decisão dessa, né, Vinícius? E aí, né, quando eu trabalhava nessa concessionária, eu falava assim, nossa, eu vou ter uma loja dessa. Tanto é que tinha... Eu limpava essa loja, eu fazia tudo como se a loja fosse minha. Porque eu tinha uma visão que eu ia montar uma. Que legal. E eu já cuidava dela como se fosse minha. Que bárbaro. E aí eu fui transferido para São José do Rio Preto. Olha aí. E aí quando eu mudei para cá, e aí a minha venda caiu. Eu falei, eu fiquei sem chão. Olha isso. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Porque era para melhorar. Sim. Só que aí na época mudou o governo, mudou venda de isso, motos. tá? Com venda de motos. E nessa época eu fiquei 6 meses viajando. Viajava de moto todo dia, vinha para Rio Preto e para Granada, Rio Preto e Granada. E aí a Camila naquela vontade de casar, né? Mulher, Sim. você sabe como é que é, né? Eu sei, com certeza, eu sei. Um A gente dia não quer namorar, quer casar. ela falou assim, eu vou ver um apartamento. Ela falou assim, eu vou ver um apartamento pra gente morar junto. Aí eu falei, não, larga a mão, porque ela trabalhava aqui em Rio Preto também, só que ela ficava na casa da irmã dela. Sim. Aí eu falei assim, falei pra ver se ela parava, sabe, de me encher o saco. Falei assim, não, beleza, pode ver. Pode alugar. Fui ver, mas deu 2 semanas, ela falou assim, deu certo. Uau. Falei, uau, e Tem agora? que casar. Aí viemos e foi bênção de Deus, porque quando eu falei pra minha família, ganhei tudo. Eu ganhei tudo. Desde a roupa de cama, Maravilhoso. tudo que vocês possam imaginar, eu Que ganhei. legal. Aí meu Já apartamento... era Deus abençoando? Já era Deus trabalhando nós. Trabalhando em você. E aí eu peguei e falei assim, aí um amigo meu que trabalhou comigo nessa loja de moto, tinha virado corretor. E como as vendas começou a cair, ele falou, cara, vira corretor, tira o Cresce, faz isso e tal. Eu falei, mas quanto que eu ganho? Falei, quanto que eu vou ganhar? Ele falou assim, cara, o que assim, você ó, quiser. se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. Essa é a chave. Essa é a chave. Aí eu falei, beleza. Destravou sua mente. Falei, beleza, eu topo. Putz, que legal. Falei, eu topo, tal. E aí tinha acabado de casar. Casado assim, a gente morava junto na época, Sim. né? E são uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. por aí. 12 anos 12 atrás. anos atrás. Falei, beleza, eu tô dentro. Entrei na época, já vendi um terreno. Primeiro mês, vendi um terreno de condomínio. Falei, nossa,
top. Depois eu fiquei 1 ano sem vender. Uau! Não vendi nada. Não vendi nada. 1 ano sem vender, gente. Já aconteceu isso com você? Ficar um tempo sem vender? Principalmente com imóveis, né? Ficar um tempo sem vender. Quando ganha, você ganha valores altíssimos. Ela trabalhava numa indústria. Só que assim, ela trabalhava, ela tinha também acabado de se formar, tava, né? Tava começando a carreira dela também. E aí a gente comeu... Eu imagino. A gente Conta passou... desse fundo do poço. Isso é muito, muito importante. Que muitas pessoas estão ali, Vinícius, e falam assim, poxa, por que eu não consigo, né? Esse cara conseguiu, ele veio lá de São Paulo, uma cidade pequena, veio para Rio Preto, foi para o fundo do poço. Por que eu não consigo? Ele conseguiu superar. Então, conta pra gente como foi o fundo do poço antes da superação. Eu costumo dizer assim, eu não gosto de ficar muito contando história triste, senão as pessoas também vão achar... Parte, mas faz parte, né? faz parte da jornada. Isto, da sua história. Faz parte, tem coisa que acontece que é pra gente aprender a dar valor em algumas coisas. Com certeza. E aí eu comecei e tal, e não vendia. Eu falei assim, eu vou arrumar outro emprego. Sim. E eu tinha muito contato, que nem eu queria trabalhar em loja de carro. Eu fui nas maiores concessionárias que tem aqui em Rio Preto, eu tinha contato lá dentro. Sim. Eu tinha contato. Eu cheguei a falar com o diretor de uma delas, ele falou, Vinícius, está precisando, tá? E o negócio não dava certo. Eu ia em agência de emprego, eu como corretor. Sim. Eu entregava currículo, eu ia em agência de emprego, ó, vai dar certo. Não dava certo, chegava na hora, caía por terra. Sim. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aí a gente, né, na hora que a gente tá passando a turbulência, sim, não tem como, né? A gente fica... Eu sou de ir na igreja, tal, sempre acreditei, mas nunca fui, assim, de ficar muito, né? Ele falou, vamos um dia com nós. Aí eu falei, beleza, eu vou lá. Eu já tava tudo perdido, eu falei assim, né? Quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, sim, né? Não tinha mais o que perder. É. Aí eu falei, eu vou. Aí foi ele e tal, fomos lá. Chegou lá, eu falei assim, nossa, aqui tem uma coisa diferente. Falei, tem uma coisa diferente. E aí a Camila começou a ir. Começou a ir e tal, eu nunca... Aí, aqui em Rio Preto mesmo. Aqui em Rio Preto. E aí eu fui durante 6 meses. E eles falavam muito lá de jejum e oração. Jejum e oração, e falava. Eu não botava muita fé nisso. Aí eu falei assim, não, beleza, então. Um dia nós lá em casa, eu falei assim, não, beleza. Se eles estão falando que muda com jejum e oração, eu vou fazer. Vou fazer de 2 coisas que eu gosto muito durante 1 ano. Já que é pra doer, eu vou fazer pra judiar, pra ver se realmente... Você tá falando... é esse Deus, né? Se tá falando que Deus muda a sorte, eu quero ver se vai mudar a minha. E eu fui durante esse 1 ano. No começo, nossa, judiava. Porque quando a gente começa a fazer um jejum, vem muita coisa ao contrário para ver se a gente vai parar. Com certeza. Falei, eu não vou desistir. Falei assim, eu não desisto disso por nada, eu vou fazer. E a gente tava no fundo do poço, mas no fundo mesmo. Aí beleza, foi melhorando. No último dia, a gente já tava bem. Teve um lançamento de terreno em Nova Granada durante esse jejum, que eu falei assim pra Camila, eu falei assim, ó, eu não tinha nem carro pra ir, eu fui com o carro do... O marketing é legal, é o Leto, mas se ficar ruim também é ele. Se ficar ruim é o Vinícius. Tá bom. A imagem dos vídeos é do Leto, a carinha do Vinícius, é bem mas isso. Só pra lembrar uma coisa, a história da praia, encontrei o cara lá, não pagou uma cerveja. Não acredito, mas hoje ele paga várias, né? Hoje a gente... Hoje nem toma cerveja. E aí, conta pra gente, ele tá entrando quase na superação. O Derek tá entrando aqui pra dar uma ajeitada nas câmeras, pra poder pegar todos. Senta mais um pouquinho perto, isso aí, Antoniel. Um pouquinho mais perto do Vinícius, tá bem habituado a ficar bem pertinho dele, né? Então é isso aí. E aí aqui tá enquadrando bem nós dois, o Leta de marketing. Depois ele vai checar lá e vai avaliar o nosso trabalho. Gente, ó, as melhores câmeras, as melhores imagens de podcast são aqui do Podstar. Você pode conferir depois, tá? Confiram. O homem é brabo. São as melhores imagens de Podstar. Isso aí, ó, não é só câmera, não.
É técnica. É isso, Derek? E aí, conta pra gente. E aí aconteceu que saiu, como eu era da Pode cidade e fazer tal. foto que E você quiser enquanto isso, fica à vontade. tinha muito. Fazia muito tempo que não tinha um lançamento na cidade. Sim. E aí eu trabalhava numa imobiliária aqui, falei assim pro dono da imobiliária, falei, cara, tá tendo um lançamento em Nova Granada, assim, assado. Eu falei, eu conheço todo mundo de lá. Só que eu não tenho condições de ficar indo lá. Falei assim, Você tava naquele processo eu ainda. tava naquele processo, eu tava amassando barro. Eu falei Sim. assim, só que é o seguinte, eu vou lá, eu vou vender, lá vai ser minha virada de chave. Eu falei assim, eu não tenho outra opção. Ou eu vendo, ou eu vendo. Eu tenho que ir para vender. Que legal. Aí tinha uma equipe nessa imobiliária, tinha uma equipe de corretor, eu falava assim pra eles, falei, gente, ó, o dono da imobiliária comprou barraca, comprou isso, comprou aquilo, vai ajudar na gasolina, vamos. Aí todo mundo ficou naquela, será que vai? Será que não vai? E aí e tal. Não aí estava acreditando. não estava acreditando. E aí eu não tinha como também ir. Porque eu ia final de Sozinho. semana, só que eu ia de moto, eu, a Camila e meu cachorro no meio. Meu Deus. Aí eu Família chegava... é família. Família é família. Falei assim, e aí eu chegava lá final de semana, o Antonel tinha uma farmácia lá. Sim. Aí, na época, o Antonel tinha farmácia, ele era farmacêutico, lá também é da cidade. Aí eu chegava lá e falava, vamos fazer o seguinte, eu tenho que panfletar. Vai dirigir na minha moto, a gente para nos lugares, nos comércios, bar, tal, não sei o quê, e eu vou soltar os panfletos, tal, pra mim fazer cadastro. Olha que legal. Aí eu falei, você tem que me ajudar, alguém tem que dirigir nessa moto. E a gente Que ia. bárbaro. E a gente ia. E um monte de imobiliária grande de Rio Preto Você lá. tá entendendo porque ele trouxe o Antoniel? Amigo que é amigo mesmo, né? Que legal. É, cara. a gente tem história. Aí eu peguei e falei assim, bênção. falei, a gente vai, separa, eu desço rapidinho, já entrego os panfletos, se eu abordar alguém ali, eu já faço o cadastro pro dia do lançamento. Ó, já tá ensinando aí como é que se trabalha, hein? É, mas hoje a galera não quer Como é passar que se por sai isso. do fundo do poço? Hoje o pessoal quer só Pois Instagram. é, cara. Já quer o filé, só quer Então, mas o Instagram. offline funciona ainda, hein? Funciona Tem mais gente- do que o online. Com certeza. Eu acredito nisso. Eu defendo o offline. Eu também. Muito. E aí a gente foi na época e tal, e trabalhando, tal, pá. Eu até brinco com o dono da imobiliária, eu falei assim, eu paguei, ele foi pra Veneza na época, né? Depois do lançamento, eu falei, eu paguei tua viagem pra Veneza, né? Não, mas já tava programado, né? Mas eu também tenho que tirar uma onda com ele, né? E aí ele pegou e falou assim, na hora que nós chegamos, eu tinha lá, vamos supor, as imobiliárias tinha 10 cadastros, cada corretor, eu tinha 50. Olha isso. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí fui. Na época a Camila não trabalhava comigo, levei ela de auxiliar. Falei, você precisa ir de auxiliar, porque vai eu, o dono da imobiliária. Falei assim, e ela vai de auxiliar, porque já tem que ir ali tirando o xerox no Sim, dia dando ali. uma tá? ajuda. Muita gente, né? Era muita gente, era no meio de um pasto, com uma barraca e tal, e a gente fazendo. E o pessoal foi mesmo. Foi. A área era muito boa também. Era o filé da cidade. É o filé da E vocês cidade. estavam em quantos lá? Ou Corretores? você foi sozinho? Corretores? Ah. Só eu. Só Da você que imobiliária inteira acreditou só foi mesmo eu. no Era o negócio. estagiário e o auxiliar. Mas nesse dia, mas ele foi auxiliar nos bastidores, porque ele ia dirigir na moto. No offline. No Aí 1 a 1. ele dirigia a minha moto no final de semana, só que no dia do lançamento eu falei assim, eu vou chegar lá de moto, ninguém vai nem botar a fé. Eu falei, chega o corretor lá, tadinho, chega lá com uma motinha, não desmerecendo os corretores que chegam, porque tudo tem um processo. Claro, cada um Acho tá que tem coisas muitos que- estão nesse processo. E tem que Valorize passar. esse processo. E tem que né? passar. Mas ninguém De- quer, entendeu? Pois mas é. ninguém quer, né? Todo mundo quer chupar o gelo, Quer mas não nascer quer encher a rico, né? forminha, não é? Aí eu falei assim, aí beleza, chegou no dia, eu falei, você precisa me emprestar esse carro. E na época ele tava boyzão, tal, tava com um gol novinho, todo boyzão. Aí Ele você pegou e perdeu. Ela nova. também. não, mas tá bom, se tem parcela, mas tá aguentando pagar, não Pronto, importa. isso que importa. Eu não tinha parcela e não aguentava pagar. Uma vez eu ouvi falar que enquanto tá financiado não é seu. O caramba, cada meu? Não, tá É isso independente. mesmo. Não, se tá parcelado e tá conseguindo pagar, glória a Deus. Nossa, é isso aí. E nisso eu tava no processo do jejum. Aí eu Tava peguei... naquele ano ainda. Tava naquele ano ainda. E o negócio foi melhorando. Quando acabou aquele lançamento, Sim. o dono do loteamento me conheceu, me viu nascer. E aí ele falou que assim, ó, mentira. Vinícius, sobrou alguns lotes, pode continuar vendendo. Pode continuar vendendo. Porque as imobiliárias fez o lançamento e abandonou.
Como eu era de lá, todo final de semana eu ia lá. Sim. E eu continuei Você com deu contato. sequência. E eu dei sequência. Eu vendi muito no lançamento e continuei vendendo. Olha aí. E conversando, e fazendo, e o negócio acontecendo. E foi. De lá pra cá, parece que foi assim, ó. Abriu as portas. No último dia, o jejum é Do tão jejum. forte que no último dia do jejum, eu e a Camila foi comemorar num restaurante, no Shopping Sim. Iguatemi, que eu tinha conseguido comprar um Corolla que eu fui lá em São Paulo. Pra nós, na que época, lindo. falei assim, até hoje, né? Que Eu sou show. apaixonado em Corolla, né? Sim. Sempre, eu acho que eu já tive uns 12. O meu filho ama Corolla. ele Eu tem um amo, Corolla eu amo. Eu também. vendo, eu saio, eu volto. Eu vendo, porque você vê lá, toda hora eu troco Com de carro. certeza. Né? E aí eu falei assim, como que Deus faz, né? No último dia eu coloquei a prova. Eu coloquei a prova. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom, né? Só que aí tem um Colocar segredo, essa né? Fazer sua Às parte. vezes a pessoa pega, beleza, eu vou colocar Deus à prova, eu vou fazer, eu vou Sim. acontecer, mas tem que fazer a parte. Tem que fazer sua Na parte. época, né, não falando de dízimo das coisas, se a pessoa falasse pra mim assim, mas você vai dizimar, você vai dar dinheiro pro padre, pro pastor, pra isso, eu já me fechava. Eu me fechava. Porque eu falava assim, como assim? Eu vou dar dinheiro? Sim, você não, Eu não aceitava. não estava preparado para isso. Não estava preparado. Entendia, né? Uhum. E aí, quando eu fiz esse propósito, eu ajoelhei, um amigo meu, esse amigo meu é um menino, ele era na época, e um dia ele falou pra mim. Ele leu uma passagem que tá lá em Malaquias e ele falou. Ele falou assim, Vinícius, ele falou, faz Isso. e vê se Deus não vai mudar a tua sorte. É. Falei, beleza, você falou, fulano falou, eu quero ver se é isso aí. Falei assim, mas deixa, se não mudar, você vai ver. Aí eu vou te contar. E até hoje, toda vez que eu leio essa passagem, É eu lembro. maravilhoso. É forte, né? É forte Malaquias é demais. muito forte. É forte Não demais. é questão do Velho e do Novo Testamento. Dízimos e ofertas. Só estude mais sobre isso, mas antes de estudar, estude no Espírito. Fale com Deus, ore, ajoelhe, jejue. Né? Parece até que a gente está no... Eu tenho um quadro chamado Conectando com Deus. Parece que a gente está nesse quadro falando, mas é empreendedorismo com Deus aqui. Eu falo assim, legal. não tá, pelo amor de Deus, que ninguém me interprete mal. Sim. Não é barganha. Não é. Não é barganha. É fazer a sua parte. Faça a sua É parte, isso. que Deus vai abençoar. E muita Sim, gente, essa, né, na muita verdade, gente né? tem esse bloqueio É bem semear. isso. É de semear. conversar com Deus achando que tem um jeito para conversar com Deus. É do Exato. seu jeito. Exato. Às vezes, nos momentos teu ali, que você vai conversar com Deus ali, mais simples. Às vezes você não tá numa igreja, você tá dentro do carro. Você coloca um louvor ali, você tá dentro do carro, às vezes você tá Sim. chorando, você fala, meu Deus, mas é o Espírito Santo ali te tocando. E às vezes você tá Exatamente. num lugar, você fala, eu vou numa igreja e tal, e às vezes você não sente. É. E às vezes você tá Orar dentro é falar do com Deus, né, Vinícius? A Depende. força tá dentro da gente, não tá nos lugares. Exatamente. lógico que ajuda. Eu sou igrejeiro. Sim. Eu sou igrejeiro, eu gosto. Uhum. Eu vou de quarta, eu vou de domingo. Eu fui para São Paulo agora, nós tava a 40 quilômetros da igreja. Fui Olha. agora domingo, né? Ah. E aí a gente queria muito ir numa igreja lá, tal, conhecer. E aí nós chegamos em São Paulo no sábado. Aí na hora que foi dormir, eu falei pra Camila, eu falei, e aí, vamos amanhã? Ela falou, nossa, mas nós temos que acordar cedo, hein? Eu falei, mas domingo, São Paulo, quem que vai sair de Acho que não domingo? sai. É vazio São Paulo São inteiro. Paulo. Mas conta que você Ah, na foi hora pra que- rua. Não, aí beleza, acordamos, né? O culto começava às 9. Falei, vamos acordar às 6 horas, como é de costume e tal. A gente passa, toma um café. Na hora que eu peguei, montei no carro, coloquei lá. Falou assim, você tá 50 e poucos minutos. Falei, meu Deus. Falei, o senhor tá vendo? Eu peguei e falei assim, o senhor tá vendo o meu sacrifício? Falei, mas eu vou. Eu falei, eu vou. Chegamos lá, foi um culto que foi uma Tremendo. bênção. Foi uma bênção. Eu não fui para São Paulo para ir na igreja. Sim. Tá. Mas Deus tinha algo preparado pra você. Nossa, nós fomos lá, foi bênção de Deus. Se eu tivesse só ido no culto e voltado, mas eu fui porque é a confraternização da empresa nossa e tal, eu já fui por causa disso. Falei, então, eu já vou aproveitar que eu tô, né? Você vai de peito aberto, né? Vai de peito É, aberto e tal, e Maravilhoso. foi bênção demais. E aí, nesse um ano, conta essa finalização aí, que eu quero saber, nesse um ano, nesse finalzinho de um ano, em comparação ao passado e ao que veio depois, foi um ano, assim, é uma escada, assim, né? Foi. E Não aí, foi? aí depois Não tinha como desse cair ano, nesse um ano. Depois desse um ano eu continuei ainda nessa imobiliária, os negócios foi acontecendo e tal, porque eles me ajudaram muito na época e Sim. tal.
Aí, só que eu precisava mudar ali o meu ambiente, eu queria mais. Sim. Aí eu fui para outra imobiliária, e aí fui para uma outra imobiliária, né, trabalhando nessa outra imobiliária, fiquei lá acho que durante 6 meses. E aí nós fomos participar de um lançamento muito top aqui em Rio Preto. Foi assim, algo que a gente dormiu na fila, tinha que dormir, porque tinha briga para quem queria comprar. Uau! Foi muito legal. E aí, como a imobiliária era muito grande, a gente separou as equipes. E aí Sim. pegou eu e um De condomínios corretor. também. Não, bairro. Bairro. Foi na região norte e tal. E aí, nessa época eu só mexia com terreno. Só trabalhava terreno. Terreno. Só loteamento. Porque eu fui no de Nova Granada. Sim. E aí eu dei sorte muito lá. E eu certo, falei né? assim, é isso que eu quero pra minha vida. Foi Tem. sorte ou foi Deus? Foi Deus. Nunca é sorte, né? Sempre é Deus, É que se tornou uma frase, né, bem... Hoje todo mundo fala, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas, na verdade, né, tem pessoas que conquistam e, de repente, eles falam, eu tô tendo muita sorte. E não enxergam que é Deus que está te encaminhando para um Tem caminho de encontro com Ele, né? Eu falei pra uma Passo a pessoa passo. ontem isso, eu falei assim, cara, quando você anda debaixo da bênção, eu vou te dar só um exemplo. Quando eu ando de bicicleta, às vezes a gente pega um vento contra. Sim. E quando a gente pega aquele vento contra, a gente faz muita força e anda pouco. E quando a gente pega um vento a favor, o desempenho nosso é muito maior e a gente faz menos força. É a mesma coisa quando a gente anda, quando Deus coloca a mão sobre a nossa vida. Ele vai falar isso de novo, olhando para aquela câmera. Porque muita gente vai aprender muito com isso que você acabou de falar. Olha o corte. Vamos lá. Capricha. Essa semana eu falei com um amigo meu e eu tava falando assim, falei assim, ó, quando a gente anda de bicicleta e a gente pega um vento contra, a gente faz muita força Sim. e rende pouco. Quando a gente pega um vento a favor, a gente faz menos força e rende muito. É a mesma coisa quando a gente anda com Jesus. Não é que a gente não vai ter dificuldade, vai ter. Só que quando a mão de Deus está na nossa vida, as coisas fluem, é leve. Vem em favor da gente. Vem em favor, né? Dos vem em favor. propósitos. A gente passa, que nem eu passo também, dificuldade, passa, aflição. Tem coisas que vêm que eu falo assim, meu Deus. O processo nunca acaba, Fala, né, meu Vinícius? Deus, mas de novo, na hora que eu saio de uma, daqui a pouco vem outra, vem outra, vem Mas outra. você falou sobre privilégio. Tudo isso que você construiu, que você vem construindo, te permitiu chegar num estágio, graças a Deus, que hoje o problema da tua vida foi criado por você. Por você querer ter alguma coisa, por você querer construir algo, por você Sim. querer fazer a diferença na vida de alguém. É o que ele Sim. disse no início, né? Que ele Sim. sempre acreditou que ia chegar. É. Né? Ele sempre quis chegar e acreditou que ia Sim, chegar. E também a dificuldade ela vem para você valorizar a glória. Exatamente. Sim, Na hora de chegar ao ápice da coisa mesmo, pera lá, tenha maturidade agora, porque sabe de onde você veio? Para você Sim. voltar muito mais rápido. eu falo assim, ó, hoje, antes de eu vir pra cá, eu e a Camila tava jantando lá, conversando, né? Aí eu falei assim, você vê como que as coisas né? Hoje a gente tem uma vida, vamos falar assim, muito confortável, Próspera, graças a Deus. isso. Assim, eu não posso reclamar de nada. Sim. É até mais do que eu imaginei. E você pensou Né, pra do você. que eu pensei. Não paga uma Eu já jantei antes pra economizar. Eu já jantei É por antes. isso também, tá? Ele faz economias. Eu falei, deu bom. Aí, Camila, a culpa é sua, viu? Não, ela falou assim, ó, come, porque vai que chama pra jantar e Eu aí... tenho uma história Barriga do outro cheia. podcast. E aí você tem que pagar, né? Não dá. Já não lembro mais o que eu tava falando. Mas... Te cortou feio agora, hein? Não, mas eu tô brincando. Eu falo assim, ó. Tava jantando com a Camila. Aí nós tava falando, né? Tem muitas coisas que eu passei no começo, Sim. quando eu virei corretor, que assim, não vamos falar que foi bom, mas serviu muito de aprendizado. Porque hoje eu dou valor, às vezes, em pequenas coisas. Que você fala assim, se eu tivesse começado tal, já dava certo tal, eu não teria ido pra igreja. Eu não teria ido. Exatamente. Eu ia achar que eu conseguia as coisas com a força do meu braço e não é Pela assim. dor mesmo, né? Não é assim. Uhum. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu entrego. Isso. Eu entrego. E você Lógico, vê o mover de Deus. eu vejo. E às vezes é que nem, eu vou comprar, vamos falar, eu vou comprar uma casa. Eu vou lá, eu gosto, eu olho, beleza, top. Só que eu falo, Rose, você me dá alguns dias, eu preciso sentir. Eu preciso ir lá de novo, eu preciso estar sozinho, eu preciso orar. Pra ver se Pode ser que às vezes eu erro? Pode ser.
Pode ser, já aconteceu. Só que eu sei que vai falar comigo, eu sei que vai ter algo que vai me mostrar se é pra ser meu ou se não é. Com certeza. Eu não vou Olha de que bom. alegre, de... Viver com Deus é isso mesmo, né? E a gente tem que estar atento, né, aos detalhes, Sim. né? Eu vi hoje um corte do Thiaguinho, não sei se você viu a história. Ele foi no Podpah esses dias e ele citou lá uma situação que aconteceu antes do sucesso dele. Ele disse que ele estava num avião, foi convidado para abrir um show do Dudu Nobre e chegou lá, ele pegou, juntou dinheiro com os amigos ali para poder ir de avião para o Rio de Janeiro para fazer o show. Chegou lá, ele passou mal dentro do avião, uma mulher socorreu ele, ajudou ele lá rapidamente. E essa mulher, na hora que eles chegaram no Rio, ela falou, você vai pegar táxi agora? Ele falou, não, eu vou ver como eu faço. Ela, eu te levo onde você vai. E tipo, ele sem dinheiro nenhum. Aí ela pegou e falou assim, você já almoçou? Vai almoçar onde? Ele falou, não, eu vou ver com o pessoal. Não, então vem almoçar comigo. Ela foi, almoçou com ele e pagou. Aí ela levou ele na porta do local que seria o evento, já bem mais cedo do que seria o evento. Aí ele falou, só espera aí que eu vou ver lá com o pessoal se eu posso entrar já, que eu não tenho onde ficar. Ele conversou, explicou que ele ia abrir o show, o segurança autorizou ele a entrar, ele voltou, avisou ela, falou, obrigado, deu tudo certo e tal. Ela anotou o telefone dela e deixou pra ele. Falou, se você não tiver pra onde dormir depois, me liga que eu dou um jeito. E o Thiaguinho não era ninguém. E aí ele pegou, fez o show, deu tudo certo, chegou lá, ele encontrou alguns amigos, chamaram ele pra dormir, ele foi dormir na casa dos amigos. No dia seguinte ele lembrou, ele falou, putz, eu vou ligar pra ela. E vou falar com ela e ver. E na hora que ele ligou, o telefone não existia. Ele pegou, ligou várias vezes e tal, e o telefone incorreto, não existia. E ele até fala no podcast que essa mulher, ele tem a clareza de que é um anjo que apareceu na vida dele. Exato. Só que aí, pra surpresa, veio um vídeo dessa mulher depois, ela apareceu, ela falando que ela se passava por mentirosa na comunidade dela. Quando o Thiaguinho estourou, ela falava pra todo mundo, eu ajudei esse menino, contava toda a história pra comunidade dela, e todo mundo falava, é mentira, mentira, mentira. Aí ele foi falando no podcast, validando a conversa dela, e aí a parte mais legal, ela fala que na educação dela, ela aprendeu que quando ela faz o bem de coração, ela não precisa ficar levando adiante. Então por isso que ela nunca procurou o Thiaguinho. Aí falou que se o Thiaguinho quiser conhecer ela, ela não quer nada. Ela só quer. É uma pena que o Thiaguinho não levou a sério o que Deus fez, né? Exatamente. A gente falando dessa questão de anjo, né? Deus coloca umas pessoas no nosso caminho. Sim. Eu fui esse ano, eu fui fazer aquele método CIS do Paulo Vieira. Tinha 7 mil pessoas, 8 mil, algo assim, num ginásio em São Paulo lotado. E aí, quando a gente tava no meio do caminho, uma pessoa falou, mas como que Deus fala? Falou assim, na verdade uma tia minha falou assim, Vinícius, você fala direto, né, que Deus fala, que Deus isso, que Deus aquilo. Eu falei, então, mas você tem que estar atento a sinais, tá? Sim. Falamos isso. Sim. E falamos de um assunto. Falamos de um assunto específico. Nós estávamos em 4 e nós falamos desse assunto. Beleza, ali acabou. Acabou esse assunto, tal, entramos pro evento, era 7 horas da manhã. Na hora que deu umas 2 horas da tarde, nós fomos almoçar. Saiu aquela multidão de gente. Aquela multidão de gente saiu ali no meio e tal. E aí nós acabamos de almoçar e tal, aí fomos tomar café. E aí estamos naquela fila do café, mas lotado. Tinha uma moça parada sozinha assim, tomando café, e ela colocou canela no café. Tava um cheiro. Aí a Camila pegou e falou assim, foi perto dela e falou assim, nossa moça, o que você colocou nesse café? Aí ela veio assim perto da Camila e falou assim, é canela, uma moça do sul. Uma moça bonita, tal, olho claro, assim, falou assim, tal. Aí tá bom, as duas começou a conversar, a moça foi e falou exatamente o que nós estávamos conversando, o que era a nossa dúvida, falou tudo. Gente. A Camila e minha tia na hora começou a chorar. Olha A Camila olhava pra mim assim, eu falei, vai desmaiar. Eu pensei assim, vai desmaiar, porque foi um negócio... Olha isso. Muito Foi de um Deus, negócio hein? muito de Deus. Muito provocado por assim, ele. se contar, dependendo da pessoa que você contar, falar assim, você tá contando história. Sim. Aí beleza. Aí elas começaram a chorar ali na hora tal, a moça falou assim, gente, tchau, pá, e vazou, sumiu assim no meio da multidão. A Camila ficou olhando pra mim e falei, vai atrás dela. Falei, vai atrás dela, conversa com ela, conta. Sim. A Camila ficou meio assim, sabe? Não sabia se ela pegava o café, se ela ia atrás da moça e tal.
Foi lá no banheiro, encontrou a moça e tal. Aí a moça falou assim, ó, eu sou do Sul. Eu ia fazer esse curso lá. De lá eu fui transferida para Goiânia. De Goiânia, cancelou e eu fui transferido para São Paulo. Ela falou assim, é uma moça evangélica, e ela pegou e falou assim, só que eu pedi para Deus que se ele tivesse me trazendo até aqui, fez eu andar tanto, que eu sabia que tinha um propósito, que era para eu falar com alguém. E aí na hora ali, elas choraram, se abraçaram, trocaram o WhatsApp e tal. E foi um negócio muito forte. Mas é isso. Aí eu peguei e falei assim, né? Falei assim pra eles, você viu como que Deus fala? Às vezes é uma palavra. Ali. Deus talvez tenha usado essa situação para mostrar. Pra né? mostrar pra eles. Pra eles. Como é que ele age. Fala, você estava é do jeito em dele. dúvida. É Às isso vezes, mesmo. né? Às vezes surgiu uma dúvida ali de como que Deus fala. É assim que ele fala. É isso. Falei, às vezes ele vai falar com você através de... Você passou numa placa... E se você estiver atento aos sinais, você verdade. vai pegar aquilo pra você. Mas a gente vai convidar o Vinícius um outro momento para contar essas histórias do Conectando com Deus. Você vai para lá, para o outro quadro, mais para frente, para contar essas histórias que são, gente, você já ouviu aqui, já assistiu aqui em alguns momentos, né? Que eu trouxe algumas pessoas muito especiais no Conectando com Deus. E aqui parece que nesse momento nós vivemos isso, né? Que é muito bacana. Deus está em todas as coisas mesmo. Mas tem uma parte da história do Vinícius que eu gosto muito, que, assim, me impressiona. Quando ele começou a realmente ver o mover de Deus na vida dele, foi depois desse grande jejum aí que ele fez, ver o mover na vida dele. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a pensar grande. E fazer grande sem ser grande. Né? Ele começou a fazer coisas aí, né, Vinícius? Que só as empresas já estão instaladas, estão de forma consistente, é que fazem. Então, quem te via, quem olhava um cartão do Vinícius, via uma grande empresa por detrás e ele tinha lá a mesinha na casa dele. Como é que foi esse processo que eu gosto de ouvir? Na realidade, quando eu trabalhei numa imobiliária, né, que eu falei de Nova Granada, aí saí, fui para essa de 6 meses. Sim. E aí eu tive uma certa desconforto lá com a proprietária na época. Eu falei assim, ó, ainda falei, né? Depois desse lançamento, a gente estourou no lançamento, vendeu muito bem, foi top. Aí chegou na segunda-feira, né? Que a gente ficou 2 dias trabalhando sem dormir. Olha. Chegou na segunda, teve aquela reunião, uma mesona de reunião tal, não teve um café pra nós, né? Eu já falei assim, meu Deus, depois de vender tanta coisa assim, mas não tem um café, um pão de queijo, nada, uma celebração. Sabe bem como é que é. Cadê a humanização, né? Aí eu peguei e falei assim, né? Ela começou tal, falar. Aí ela falou, Vinícius, mas você não fez mais que a tua obrigação. Meu Deus, isso é pior. Aí eu falei, não, realmente. Posso dizer. Eu falei assim, não, realmente. Não fiz mais que a minha obrigação. Eu fiz porque eu preciso e eu visto a camisa da sua empresa. É terrível trabalhar por obrigação. Aí ela começou ali, aí começamos ali um debate ali. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã eu não venho mais, tá? Eu falei assim, você nunca mais vai ver eu trabalhar pros outros. Eu vou abrir uma imobiliária. E tudo que eu acho de errado na tua, eu vou corrigir na minha. Olha que 10, gente. Aí ela pegou e falou assim, então vai lá e monta. Só que eu não tinha condições. Sim. Aí eu falei assim, beleza, mas eu vou colocar a cara. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Tem um primo meu que tem uma agência de marketing. Isso faz quantos anos? Isso vai fazer uns 8 anos. Tá. Eu falei assim, tem um primo meu que tem uma agência de marketing. Eu peguei e falei assim pra ele, vou montar uma imobiliária, assim, assado. Ele foi e montou esse logo, que é a casinha e o predinho. Sim. E colocou lá, só Vinícius Sumares, montou tudo preto e tal. Aí eu lembra, na época coloquei lá no quarto da minha casa e eu atendi os clientes. Falava, não, eu tenho a imobiliária. É imobiliária, eu já visualizava aquilo como imobiliária. Sim. Só que era só nós colocamos só um negocinho, né, de madeira, né, lembra? Tem até a foto lá, né? Era uma mesinha de madeira, assim, ó, que nós mandamos parafusar lá na logomarca atrás, né? Era um quarto com o negócio e eu colocava lá. E a logomarca atrás. E eu tomei posse daquilo. Era imobiliário. Sou empresário. Isso aí. Aí ia marcar. E ele fez isso de forma estratégica, viu, gente? Foi de forma pensada. Foi. Ele teve a visão que é isso que ele queria e Deus impulsionou para ele já pensar lá na frente. Aí eu fui, peguei, montei e tal, e ficava naquela. Cliente me ligava, mas precisa marcar reunião. Aí eu pegava, dava aquela miguezinha, sabe? Falava assim, tem que marcar num café. Marcava num café, numa conveniência,
num posto Sim. e ficava Que eu gosto de naquela. conhecer meus clientes assim, né? Tomando Vamos café com marcar, eles. ó, eu tô perto de tal lugar, na onde você tá, e sempre dava um jeito de marcar ali. Olha que não tinha que como legal. marcar, Sim, né? em casa, né? Aí, beleza, aí foi melhorando, foi dando certo. Eu falei, nossa, esse negócio vai dar bom. Pensei, vai dar bom. Aí eu mudei de um apartamento pra uma casa. Aí eu fui conseguir comprar na época uma mesa em L. Comprei uma mesa em L, coloquei uns quadros no quarto e tal. Falei, não, a imobiliária tá Agora a crescendo. cara ficou linda. Olha isso. Coloquei uma mesa do lado, que a Camila ficava ali, né? Eu ficava na minha mesa em L e falava Sim. assim, nossa, tal, muito top. A Camila... Top. Sou executivo. Eu Sou executivo. Se eu tirasse foto ali, né? Sou CEO, eu já sou CEO. E aí foi. E nesse meio tempo que eu fiquei, eu vendi um terreno pra uma moça lá no condomínio Gaivota. E nesse meio dessa conversa nossa, eu falei, eu tenho imobiliária e tal, só que até hoje é na minha casa, né? Se Deus quiser vai dar certo, vou montar um lugar. Vou montar esse lugar tal. E comentei. Ela é uma advogada e a mãe dela que comprou. Ela estava acompanhando a mãe. Foi uma conversa dessa, a princípio. Se passaram aí, acho que 2, 3 meses, eu tô voltando da praia, no final de ano, voltando da praia, ela me ligou. Ô Vinícius, você tinha comentado, você alugou algum lugar? Eu falei, ainda não. Ela falou, nós alugamos, eu e o doutor tal alugamos um lugar e tem uma sala. Você não quer? Eu falei, mas o que eu preciso? Ela falou, não, você não precisa de nada, só precisa pagar. Eu falei, mas quanto que é? Eu lembro que assim, era um valor irrisório. assim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tava dirigindo, eu tava voltando da praia. Eu falei, beleza, é minha. Falei, é minha. Olha que E aí cheguei lá, eu fui o último a chegar lá nesse lugar. Sim. Né? Porque eles eram 4 advogados na época e eu cheguei lá como corretor tal. E fiquei nessa sala. Aí contratei um outro corretor. Comecei sozinho, contratei um outro corretor. Legal. E até onde eu tô hoje, até hoje. E aí foi crescendo. Aí saiu um advogado, eu falei, eu vou ficar com a sala dele. Aluguei a sala. Saiu o outro, eu aluguei a outra sala. Foi crescendo e você foi crescendo no espaço ali dentro. Foi. Aí era 4 salas. Aí saiu o outro, beleza. Aí sobrou só um advogado. E o aluguel era no nome deles. Aí esse advogado falou, Vinícius, precisa mudar lá o contrato e tal, né? Aquela parte burocrática toda. Falei, beleza, vamos. Aí colocou no meu nome e no nome dele. Até o advogado é primo. Primo. Tô trabalhando junto por conta dele. Que legal. Aí ele pegou e Deixa eu ver falou se o assim... pessoal vai fazer perguntas. Pergunta, gente! Faça perguntinha aí pro Vinícius. Vamos lá. Chegou teve um dia lá e eu querendo mexer. Todo ano eu reformo lá. E eu querendo mexer. Aí chegou um dia ele falou assim, Vinícius, vamos fazer o seguinte, cara. Você tá crescendo e eu tô atrapalhando. Fica com o prédio. Aí eu falei, doutor. Falei, não, aí eu dei aquela amiguinha, falei, não, doutor, não vai não, fica, tal, né? Doutor, agora você tá sabendo que ele queria que você fosse. Não, mas já contei. Já contou a história pra você. O cristão é assim, ele não consegue mentir. Ele vai e conta, mesmo doutor, que doa. Não vai não, doutor, fica, tá? Ele falou, não, eu vou. Deu um abraço nele, assim, deu um beijo, falei, doutor, vai com Deus. Que bem. Vai com Deus e deixa eu. Que legal. Aí, tanto é que ele é meu advogado até hoje, né? Que bárbaro. Tá tudo isso em honorário. O Márcio tá ele falou assim, eu vou, só que os honorários que era 30% tá passando pra 50%. Eu falei, Uau! Beleza. Mas você tá pagando 50? Os honorários? Não, ele é gente boa. Tem vez que ele passa. Trabalho voluntário, solidário. Mas ele é muito gente boa. Ele faz mais voluntário pra mim do que cobra. Que bacana. É igual você. Vinícius é chorão, tem cara de chorão, né? Mas gente, mas é de uma humildade de contar pra vocês que eu fiz a legenda, né, pra anunciar que ele vinha aqui comigo, né? E eu já arrebentei, que é como eu vejo o Vinícius, é o que eu vou colocar. Falei, ele ganhou o seu primeiro milhão. Como você falou. Comecei assim, né? E aí, botei o restante lá, mandei pra ele, falou, não, você só tira essa parte, ele ganhou o seu primeiro milhão, quando? Tira essa parte, não precisa disso não. Mas pra mim é uma honra, né, ver as pessoas crescendo assim. Eu me lembro que quando eu conheci o Vinícius a primeira vez, ele foi levar uma cesta básica na minha casa, já pro projeto, né? E ele estava num momento até meio difícil, né, Vinícius? Eu me lembro disso, querendo ir para uma igreja. Aí ele perguntou que igreja eu frequentava. Foi no meio da pandemia, né? No começo da pandemia.
E eu estava afastada por conta da pandemia, ter mais de 60 anos eu não ia mesmo. E ele falou, eu sempre tive muita vontade nessa igreja. Eu lembro dessa conversa como se fosse hoje. Eu também lembro, Vinícius, você me contou muitas coisas. E era um Vinícius realmente que estava assim, num processo de transição. Num processo de crescimento, já tinha conquistado muitas coisas, né, Vinícius? Sim. Mas ele estava com muitas dores carregando ainda Sim. do processo, né? Foi uma conversa muito bonita mesmo. E foi do nada, né? Eu saí Foi pra do colocar nada. o lixo na rua Foi. no domingo à noite. Aí, não sei, né? Deus colocou a Rose lá fora, não sei pra Foi. que colocou lá, depois do Fantástico. Nessa É época verdade. eu assisti o Fantástico. É verdade. E aí começamos com uma conversa e tal, e aí eu tinha ido lá levar a cesta básica lá na casa dela de noite. Do nada, fomos lá, era domingo, 11 horas da noite, ficamos lá, ó. Ficamos acho que 1 hora mais ou menos, conversamos Aí ela muito pegou, tempo. conversamos de Falamos tudo de que é Jesus, igreja e tal, e uma conversa muito bacana. Ela pegou e falou assim, ela falou que ia na cabana tal, e tal. Ela falou, você conhece, você já assistiu o Bispo Alex? Ela falou. Falei assim, nunca nem escutei falar. Ela falou, coloca uns vídeos dele e tal. Aí eu cheguei lá em casa e falei, Camila, você não tem noção da conversa que eu tive com a Rose ali. Ai, que vez. Aí eu falei assim, coloca aí, vamos assistir. Vamos ver se ele é fera mesmo. Essa parte eu não sabia. Foi. Olha que legal. Foi o negócio. Aí eu contei pra ele. Contou. Aí tal, e aí eu peguei e ela falou assim, colocou. Aí beleza, foi muito top, assim, né? Nossa, eu fiquei apaixonado nele desde do primeiro vídeo. Aí eu falei assim, mas a Camila era muito... Ela era muito ressabiada, assim, que a gente ia na outra igreja, fazia 9 anos, e ela falava assim, não, eu não vou em igreja evangélica, eu não vou nisso, papá. E eu sempre, né, sempre falando pra ela, não, eu falei assim, uma hora vai, eu falei assim, eu não vou, né, não pode ter casa dividida, né. Isso, não pode ter casa dividida. Eu falei, vai chegar o momento dela. Sim. Se não chegar, eu vou continuar, mas vai chegar. Sim. Eu sei que vai chegar. E aí, beleza. Fomos indo. Fomos numa igreja... Até nós fomos com o Antoniel. Eu era apaixonado num pastor aí. Todas as histórias. Não, esse Todas as histórias, gente, que lindo isso. O Antoniel pegou um dia, chamou eu pra ir numa igreja. Eu falei pra ela, vamos nessa igreja? Depois dessa conversa com a Rose. Nós fomos. Chegamos na igreja, a Camila sentou lá e falou assim, não é aqui. Não é aqui. Falei, meu, você tá com o coração muito fechado. Não é assim, você tem que se abrir. Sim. Aí saímos pra comer tal, ela deu uma resmungada ali. Falei, beleza. Tá bom, não é aqui. Tudo bem. Fomos numa outra igreja, num outro final de semana. Montou no carro, ela olhou e falou, e aí? Eu falei, não é aqui. Não gostei. Ela falou assim... Não pode, casa ela falou dividida. assim, não pode. Eu também não. Falei, então a gente já então sabe perfeito. que aqui não é. Eu falei, mas nós vamos encontrar. Pode deixar. Fomos um dia na cabana, chegamos lá. Eu cheguei em casa, cheguei da imobiliária e tal, deitei lá na cama... Olhando no Instagram assim, passou uma publicação da igreja. Eu falei, vou chamar. Fui lá e cliquei no WhatsApp. Eu acho que a pessoa devia estar assim, ó, esperando. Eu falei, boa noite. A pessoa falou, boa noite. Eu falei assim, que horas que tem culto? Ela falou, tem hoje, tal horas. Vem, você é muito bem-vindo aqui e tal, que não sei o que. Eu falei, Camila, olha aqui que a mulher tá falando pra mim. Eu falei, aqui ela tava esperando nós tal. E eu fiquei muito impactado, assim, porque parecia que tava me esperando mesmo. Olha isso. Ela falou, então beleza, então vamos. Nem tomou banho, pegou e foi. Brincando, ela tomou banho, gente. Camila tá aqui, Camila. Fala aí, Camila, ó, você viu, ele tá te falando aqui, falando de você Quando aqui, ó. nós chegamos lá, meu Deus, chegamos lá, nós arrepiava inteira. E parecia que o bispo só falava pra nós. Assim. Parecia que ele tava olhando, né? E aquele jeito dele de falar, parecia que ele... Falei assim, eu não vou falar nada pra ela não, deixa, nós montamos no carro. Ela falou assim... Ele é muito intenso. Falou assim, meu Deus... Parece que ele tava parece que só tinha nós dois. E todo culto é assim, né? Não, mas vai vendo. Aí eu peguei e falei assim, e aí? Ela falou assim, mas não sei, a gente tem que voltar pra ver se é isso mesmo. Sim, que ótimo. Falei, meu Deus. Pelo menos foi voltar, né? Tem que voltar. As outras vezes não é aqui. A proposta foi diferente. Exato. Gente, vocês já viram quem manda naquela casa, né? A Camila. Mas em toda casa é a mulher. Camila! Parabéns, hein, amiga? Aí ela pegou... Não, nós temos que voltar. Da segunda vez que nós voltamos, foi pior. Aí parece que ele veio e falou no ouvido, assim, ó. Foi mais forte ainda. Falei, meu Deus, e agora? No aí próximo, ela falou assim... num quartinho só vocês três. Não, aí ela pegou e falou assim, encontrei o lugar.
Olha Aí que eu falei, coisa meu linda. Deus, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, ela encontrou o lugar. Eu falei, beleza, agora mesmo se eu não gostar, agora eu vou, porque ela encontrou. Sim. Mas eu já tava, né? Falei, Aham. nossa, que top Já e tava tal. lá dentro. Ela tá vindo pro teu universo. Porque eu sempre gostei. Sim. Sim. Sempre gostei. Sempre ouvia, né? Sempre ouvi, sempre ouvi. Sempre ouvi. Eu ia na outra igreja, só que eu sempre ouvi pastor e tal. Não tem dessa assim, não, Sim. porque hoje eu sou evangélico, eu não posso escutar um padre. Ele ouvia e mandava pra mim, né? É. Mandava no WhatsApp. É. Ô, escuta esse Tava te daí. convertendo também pra igreja dele. Não, e ele sempre foi. Ah, eu sempre fui, Sempre na foi. verdade. Aham. Aí ele... Mas não na mesma igreja. Não, na mesma Tá. igreja. Aí, E aí? nós fomos um dia tal, e começamos a ir e tal. Um dia eu fui lá na cabana um dia pra entregar um negócio lá no mercado lá. Sim. Aí o segurança pegou e falou assim, marca uma... Uma agenda Marca com com o bispo. bispo. Ah, Na hora. aí eu gamei. Asmei. Aí eu fui lá e falei assim, era isso que eu queria. Ai, que benção. E aí nós somos, e aí estamos lá, vai fazer Olha Deus 2 anos. usando todos lá dentro, né? Desde Olha o que segurança. lindo. Desde o segurança. Que Desde o bênção. segurança. Fica ali na E aí nós portaria fomos, e mesmo. aí foi engraçado, né? Falando do Dr. Márcio, foi engraçado porque fazia acho que 6 meses que nós estava na igreja, eu tava com uma ação. Um Sim, cliente fez um negócio lá com nós lá, eu tava com uma ação que não saía, já fazia anos. sim. E aí no culto eles falando de Israel. Viagem para Israel e tal. E era um negócio fora da nossa Sim. realidade. Era um sonho nosso da gente ir com o padre Fábio de Mello. Sim. A gente ficava vendo o programa de final de semana, ele ia com as veinhas lá tal. E a Aham. Camila é apaixonada em véi. A mas Camila das- só esperando envelhecer pra ir pro Fábio de Mello. e era o nosso sonho ir. Aham. E aí nós tava no culto lá, saímos do culto, eu falei assim pra ela, falei, ó, se sair a ação, nós vamos pra Israel. Ela falou, benção. olha, Pode falar. Ô, benção. eu falei, pode escrever, se sair. Você esqueceu que teu marido é visionário? Falei, se sair, nós vamos pra Israel. Ah. Deu 3 dias, o Dr. Márcio ligou. Tem um dia. Cheque liberado. Fala, Vinicius, beleza? Beleza. Saiu. Cara, Falei, meu Deus. que maravilha. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu volto atrás agora? Eu pensei Não assim. fica um voltar. Aí você O já dinheiro- foi lá pro Google ver o Corre preço das atrás do passagens. dinheiro. Não, ele falava lá, né? Ele já falava tinha no tudo- telão, né? é, Eles falavam no já telão. tinha Eu falei, tudo meu pronto. Deus, o dinheiro não dá pra ir. O dinheiro total eu não pago. Só que é uma boa parte, é mais da metade. Falei, e agora que eu falei pra ela que se saísse, e eu falei isso dentro da igreja, eu não posso voltar atrás do que eu falei, Isso. né? Eu cheguei lá na sala dela, falei assim, o dinheiro saiu. Ah. Quê? Falei, o dinheiro saiu. Não, porque eu já vou ligar na agência e vai dar certo, que não sei o que e tal. Falei, calma, vamos fazer as contas, tal. Ela falou, não, vai dar certo. Ela falou, vai dar certo, tal. E ela é Ê, muito mulher assim, de fé! É, mulher de fé, mas ela mata eu, né? Tá vendo o dinheiro, né? Mas ela conhece Dinheiro não tinha o saído. homem de visão que ela tem do lado. E aí, tal, fomos lá, deu certo. Foi Ai, que a maravilha. melhor viagem que eu fiz na minha vida. Gente, e olha, lá na Cabana Church, acho que já virou conectando com Deus aqui. Obrigada, Senhor. Mas lá na Cabana Church, eles se casaram. Vocês Nós batizaram? casamos em Israel. Batizaram também? Batizamos. Batizaram nas águas, se casaram em Israel. Casamos em Israel. Foram para Israel com um grupo de pessoas que foram. Eu fiquei muito feliz de ver essa trajetória. E essa trajetória, ela coincide muito, né, com essa evolução de prosperidade que vocês vêm tendo, né, Vinícius? Sim. Isso alegra muito o nosso coração, né? E ver ele e a Camila, assim, como um furacão mesmo, né? No mundo dos negócios. É isso. Só dizer um oi aqui para as pessoas que estão aqui. O Cidadão Médio. Chama aí o Cidadão Médio. Esse Cidadão Médio é o nosso querido Derek, tá? Ele tem um quadro chamado Cidadão Médio, que que ele legal. fala só sobre política. Então, pessoas que gostam de falar sobre política, conversem com ele, que ele gosta muito de agendar os podcasts dele aqui. Esses aí é polêmico, hein? Ah, Não olha gosto aí, de ele polêmica, traz, não. hein? Não Ele gosto de trouxe, ele trouxe pessoas importantíssimas aqui. Nós trouxemos juntos Esse assunto é polêmico. Esse Itamar assunto é da Borges, morte, e hein? vamos trazer muita gente no ano que vem, que Bacana. vai ser ano de ano político, né? Ano de eleições, né? Isso é bom. Roberto Venâncio,
Conhece? Opa. O Beto tá em Famoso todas Beto. também. O Beto é o... Ele fez os foguetes, ó. O foguete não tem ré, né, o Roberto? Beto é o fera, o corretor mais fera de Indaiatuba. Aí, que de É de Indaiatuba. Indaiatuba. É onde mora meu filho, Roberto. Meu filho mora aí. O Beto daqui 2 semanas vai estar aqui. É, Vai. que Ó, seu filho legal. tem que comprar com o Beto lá, tá? Pois Melhor é. coisa porque- Manda ele Ah, comprar é com o isso Beto e mesmo. fala assim, ó, a indicação do Vinícius que aí eu ganho uma comissão. É isso, porque meu filho tem imóveis Não, aqui, ó, mas Beto, ele ó, lá, pensar aqui, eu falei. ele paga aluguel e ele pensa em investir ali, hein? Tem que falar com o Beto. Olha, que legal. A Vilma Birelli, que também é uma das nossas entrevistadoras, entrevista sensacional, só aprendizado. Ela disse assim também, quando Deus age, o impossível acontece. É isso mesmo. A Niele Leão trabalha com vocês, né? Trabalha. História de superação do Vinícius, muito bom. Temile Barros, exemplo de história, exemplo de casal. Temile é amiga de vocês. O Também. Roberto Venâncio também. Isso aí, gente, faz uma perguntinha assim, ó, bem difícil pra ele. Vai, manda aí. Pergunta leve, hein, gente. Pergunta leve. O Antoniel vai acompanhar, tá? Aí quando Pergunta tiver leve, pergunta, vai ter- você fala aí pra nós, Antoniel. Pergunta leve da equipe. Vai ter cesta básica, cesta de Natal, final Vai de ter ano? cesta de Natal? Tá ao vivo. Mas é isso aí, Vinícius. E de lá pra cá, nesse processo todo de aquela conversão completa, a vida com Deus, nesse momento de vida com Deus, eu vou pedir para você ler pra gente o nosso principal versículo que tá aqui na parede, não sei se vocês já leram, mas a gente lê todas as vezes, nós pedimos pro convidado ler, porque a nossa essência tá nesse versículo, viu, Vinícius? Leia pra gente alto. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E aí, Vinícius, tem tudo a ver com É você, isso né? que nós falamos, né? Tem tudo a ver, né? É isso que nós falamos. Tem que dar Tem fruto. tudo a ver com ele, né? Isso, tudo a ver com ele. Então, se você está naquele momento de baixo astral, de perdas, de dificuldades financeiras, né? Tem muita gente que está com você nesse barco, tá? Agora, o principal é Jesus estar nesse barco. Não é isso? Então, quando Jesus diz isso, é o principal, né? É a gente lembrar que sem ele a gente não faz nada. Nada. Quer dizer que a gente tem que dar fruto para ele fazer também, né? Sim. Então, se você ficar parado no processo de depressão, que é a moda do momento, né? Não estou depreciando a situação do processo de depressão. Mas eu estou dizendo que todos nós temos tristezas, momentos depressivos, né? Então, não se deixe cair por isso. Tenha nessa história do Vinícius uma história de superação. Não é isso, Vinícius? É Exatamente. sumar e superação, é isso. E aí, conta pra gente, como é que vem acontecendo depois desse momento de realmente você mergulhar na vida espiritual e ter uma vida mais plena e como Jesus prometeu, né? Vida em abundância. Conta pra gente. Quando a gente cita esse versículo, né? Que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? E aí a pessoa acha, né? Muita gente interpreta como se fosse uma vida só, tá falando de dinheiro. É verdade. E não é dinheiro. Em todas as Porque áreas. tem né? muita gente que tem dinheiro, mas é miserável, Exatamente. né? Só tem isso. Só tem o Mais dinheiro. nada. A única coisa que a pessoa tem é o É o dinheiro. dinheiro, mais nada. E aí a pessoa hoje ela não tem um almoço em família, não tem a comunhão da mesa, não tem uma família abençoada, não tem. É Então, verdade. assim, quando a gente entrega, quando a gente vive uma vida com Jesus, tem que ser em todas as áreas. Exatamente. É todas as áreas abençoadas. É espiritual, é familiar, é financeira, e uma completa a outra. Porque não adianta você estar bem financeiramente mesmo. se você não tem as outras coisas. Por incrível Né? que pareça, Vinícius, acho que 90% dos empresários, dos convidados que eu trouxe até hoje, para diferentes quadros, eu trouxe para o quadro de marketing, Conectando com Deus, para o quadro voltado a empreendedorismo e negócios, eu tenho um outro quadro chamado Eles e Elas, com mais de 60, todos falam de Deus, cara. É incrível, mas as pessoas mais prósperas, mais cheias de vida, elas falam das experiências que têm tido com Deus. Acho que nunca ele esteve tão presente, né, no mundo. Mas não tem como, né? Deus, não tem como a pessoa. Se tá prosperando, tá no caminho de Deus. E não tem Isso. como. Esses dias eu tava escutando um podcast, né? E uma pessoa falou assim: mas tem gente que é ateu, tem cara que nunca entrou numa igreja e tem uma vida plena, uma vida próspera, Sim. uma vida abundante. Mas por quê? E tem gente que vive dentro de uma igreja e não tem uma vida abençoada.
Mas porque aquele que não tá dentro da igreja, e vamos dizer que ele é um ateu, ele tem princípio. Sim. A pessoa segue princípio. E Deus olha pro coração. E Deus olha no coração. E o princípio vem de onde? No final das contas. É? Ele olha pro De onde o cara coração. não acredita. Da onde Porque, o cara não acredita. gente, Na verdade, tem a- ele acha que ele não acredita. Sim, né? Ele acha que Mas não... o ato de não crer já é uma crença. Se você analisar friamente, eu não acredito em Deus. Você não acredita em quem? Em Deus. Ele já sabe que... Entendeu? Sabe que existe. Deus existe, né? Eu não acredito, mas eu tô falando. Mas eu tô falando Aí dele. tem muita gente que fala, mas eu entrego pro universo, eu entrego pra... Cara, você entrega pra quem você quiser. Mas você tem que acreditar em alguma coisa. Eu não tô falando assim pra pessoa... às vezes a pessoa fala pra mim assim, não, mas eu tenho que ir na igreja evangélica. Não, cara. Mas É crê em alguma acreditar coisa. isso, a essência que te criou, né? É. Porque nós somos criaturas. Se você não crê, eu sempre respeitei muito as pessoas que não creem, mas eu não perco a minha oportunidade da ordem que Jesus me deu e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura significa quem? Quem Deus criou. Todos. Aqueles que creem e os que não creem. E eu falo assim, às vezes a gente não Então, precisa a gente nem precisa só ter essa visão, né? eu chegar no lugar, abrir uma Bíblia e começar Não, a falar, não é- tem gente que vai se bloquear. Sim. Mas joga uma semente no coração dela e deixa, ela vai parar Mas pra vai refletir. acontecer. Vai. Viu, Vinícius? Deus é tão maravilhoso que quando Ele quer que você fale com alguém, Ele vai te proporcionar a oportunidade para você certo, falar. né? Não adianta. Você pode estar com Bíblia, sem Bíblia, pode estar numa festa, pode estar tocando um funk. Não importa. Quando Deus quer que você fale, eu vou falar isso com cautela, porque eu sei, eu sinto também isso, que quando a gente vai num lugar, que a gente sabe que o ambiente não é um ambiente propício a um servo de Deus, eu sempre digo, eu não acredito que o Espírito Santo esteja ali. Tá? E quando eu não acredito que o Espírito Santo esteja ali, eu fico um pouquinho e vou embora. Eu não fico muito. Porque a gente Incomodado. sente, a gente fica incomodado. Agora, quer ter experiências com Deus, quer crer realmente se Ele existe ou não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, foi o que Jesus ensinou, né? Ajoelha, fala com o teu Deus, e que o teu Deus vai te ouvir, porque Ele sabe antes que você peça tudo aquilo que você precisa. Então, Ele vai te mostrar, e vai ser um processo. É um processo. E nesse processo, gente, tem muitas perdas às vezes, né? Tem um momento das perdas para acontecer o processo. Então é preciso estar preparado como o Vinícius se preparou, né, Vinícius? É. Agora fala para mim, como é que tá, já que você é uma pessoa tão visionária, né? O futuro, como é que se espelha aí? Não vou falar futuro 2024, vai ser meio míope, né? Eu não vou ser míope nesse ponto. Mas o futuro de 24, 25, 26, até 2030. Como é que o Vinícius pensa? Eu gosto de ouvir gente como você, porque eu não tenho dúvida que você tem esses planejamentos na sua mente, né? Então, como é que é isso para você no mercado imobiliário, como empresário, como servo de Deus, como esposo, como amigo, como família? Como é que você vislumbra aí? Ó, hoje, que nem eu tenho meta de curto, longo e médio prazo, né? Ai, que legal. Como acho que todos têm, né? E assim, a imobiliária, graças a Deus... Não se iluda, tá? Nem todos têm, você é diferenciado. Mas assim, a imobiliária, graças a Deus, está vindo em constante evolução, né? Sim. Hoje eu abri, né? Foi um presente de Deus para nós. Eu eu abri uma corretora de seguros, né? Esse ano, o ano passado, final do ano passado, conheci ele através de um vídeo que eu coloquei no TikTok. Olha isso. Ele de São Paulo, não tinha nada a ver com a história, me chamou, conectamos, deu certo. Hoje eles estão morando aqui. Gente, são parceiros de negócios. Não, nós somos sócios, Sócios temos escritório mesmo. junto. Olha. Tanto é que eu fui para São Paulo na confraternização dessa empresa nossa. Ele já tinha uma empresa em São Paulo, faz 14 anos, montamos uma filial aqui em São José do Rio Preto. Olha isso. Né? E estamos em constante crescimento, graças a Deus, né? Estamos montando também uma outra empresa aí, agora essa é minha e da Camila, também do ramo imobiliário. Imobiliário também. Também do ramo Você quer falar um imobiliário. pouquinho a respeito disso? Não, essa... Dá um spoiler aí. Não, essa... Olha, se ele não. for dar spoiler em outro podcast, eu vou brigar com ele. Não, essa ainda a gente não pode falar, porque... Nada ainda? Não. Mas Nem um também... pouquinho. Não, essa É não. só o único spoiler. Um O pouquinho Tufão vai tu. estar junto. O Tufão é o mascote, né? Quem que é o Tufão? O Tufão é o cara do meu É o cachorro. patrão. Ah, meu Deus. O Tufão é o segurança. Todo mundo que chega lá na imobiliária vê o Tufão, ele é a É o sensação. teu pet? É. Ah, meu Eu Deus. vou lá Que filmar, raça ele que é? não sai do pé Ele é um dele. pug.
Pug. Ah, eu não conheço o seu cachorro. Eu vou levar ele lá pra morder você. É, não, eu corro de cachorro. É famoso lá Eu sou no bem condomínio. medrosa com os pets. Mas assim, graças a Deus a gente tá muito, muito otimista. Que legal. Esse ano foi um ano bom pra nós, né? Sim, graças a Deus, né, Vinícius? Foi um ano muito promissor. E estamos, Deus quiser, a tendência é só crescer. Fala pra nós uma das metas que você tem de médio e longo prazo, só pra Estar gente com se Antoniel. antenar. Não, estar com o Toniel, isso eternizou já, não adianta. A meta agora para Aham. nós ali, além dessa nova Sim. empresa que nós estamos abrindo aí, Sim. né? A meta agora é a gente começar a construir casas, né? Além de só vender, a gente legal. construir as Você nossas. começou esse processo, não? Então, eu já fiz. Já fiz algumas, a gente investe já no ramo Sim. imobiliário, né? Compra Com construção. casa, vende. Só que a gente bater mais firme nisso. E essa é a meta. Que A gente legal. aprofundar mais. Porque tem coisas que nem a gente vai. Eu vou em muita casa. E aí eu vejo que às vezes eu pego algumas casas e falo assim. Falta um detalhe. Falta certeza. aquela. Cereja do bolo, Falta a né? cerejinha Sim. do bolo. Se até o morador que está vendendo, no caso eu penso, eu às vezes olho pra minha casa e falo, se eu tivesse que construir de novo, eu não faria assim. Eu faria de outra maneira, para minha necessidade atual, porque na necessidade daquele momento eu pensei só em mim. Eu não Eu pensei vi- no futuro. Então foi uma coisa bem. Eu vi um programa. Eu entendo isso. Eu vi Nossa, um pergunta, programa. essa coisa. Tem, né? Ah, ó, tem pergunta, gente. Eu vi um programa dos Estados Unidos, o pessoal faz muito aquele open house, né? Sim. Aham. E eu fiz um open house lá no Ideal Life. Ah, E que nós vendemos legal. 2 casas nesse open house. Sério? É, até os corretores vai pegar o gancho Faz de agora para novo. fazer. Os corretores agora vai pegar o gancho, mas pode fazer porque é top. Tendência. O negócio dá certo. Olha, Dá resultado. então olha, se algum condomínio quiser convidar o Vinícius para poder Sim. fazer o open house, olha que legal. É um Pegamos- café entre pessoas interessadas. Eu mobilei algumas casas lá do condomínio. Ah, Colocamos plaquinha, imóvel exposição. Fizemos legal. um barulho danado. E foi muito legal. Olha, Foi muito legal. Trabalho que bacana, um diferenciado, trabalho né? diferenciado. Esse é o papel do personal broker. É isso mesmo. Esse é o papel. É verdade. Dá mais segurança pro cliente, E aqui né? em Rio Preto eu nunca vi ninguém fazer isso. Nem eu. Quando eu vi Eu isso não na vi. televisão, eu falei assim, eu vou fazer. Verdade. É porque é que nem gravar as casas. Dá Sim. muito trabalho. É verdade. Dá muito trabalho. Se você não tiver amor pelo que você faz, você não vai fazer. É Você verdade. faz uma, você faz 2 e para. É verdade, Vinícius. Que nem ontem eu gravei 2, hoje eu gravei mais 2, amanhã tem 3 para gravar. Olha, E são é casas muito, grandes. é muito contínuo, É, né? o e não é trabalho. só o gravar. A gente tem que atender o cliente no meio do caminho. Exatamente. A gente tem. Eu faço a parte de gestão da imobiliária, eu ajudo os corretores, eu faço a parte financeira da imobiliária. A Camila me ajuda muito. Sim. Então, assim. Ela trabalha mais na área administrativa do Não, a Camila Corretora. é. Também como é, que é quando personal fala? broker. A Camila é o Severino. Ela é o Severino por mim, vamos falar assim. Ela é mil e uma Severino por mim. utilidades. A garota Ela bombril. filma, ela paga a conta. Ela é minha ela videomaker. Exato. Tem coach, perguntinhas, que vamos fazer as funciona, né? perguntinhas? Bom, a perguntinha que, olha, eu vou te falar, essa aqui vai dar conflito na família, hein? problema, Vai dar o Betão conflito foi- familiar. O Roberto Venâncio pergunta assim Ixi. pra você, qual é o tio que você mais ama? Seja bem-vindo, Roberto. Colocou já na parede, já. Meus advogados falaram pra mim me manter Você quer calado. responder? Você não precisa fazer prova. Você vai querer responder ou não? Não Ele vou- disse que depois responde lá na sua casa, tá? Um belo outro- churrasco. No outro podcast, eu fiz uma declaração pra ele. Ah, então foi isso. Você não fez ainda aqui? Não, mas eu falei pra ele que dessa vez eu não iria fazer. Ele ficou Por quê? cheio, O que ele, Porque que ele ficou aprontou? muito cheio, eu inflei muito o ego dele. Não tá bom. Tá na cara que você inflou o ego dele. Aí, o Roberto já sabe que ele te ama. Mas ele né? sabe que ele é o preferido. Aí ele fica fazendo Aí, isso. tá vendo? Ai, que Complicando, lindo. né? Amor é lindo, gente. Amor de tio e sobrinho. Isso é muito bom, né? A Arielle pergunta, Vinícius, qual foi o maior sonho que você conquistou até hoje? O sonho da maioria de 99% dos brasileiros, o sonho da casa própria. Olha isso. Que esse Que foi o era, mais difícil era a de nossa conquistar. meta. Era a nossa meta, né? Ah. Meta minha e da Camila. A gente, como a gente morava de aluguel e Sim. tal, e aí a gente falava assim, nós vamos trabalhar até a gente conseguir comprar a nossa casa, ou construir a nossa casa, e aí a gente tira o pé.
Porque a gente Acelerou queria, né? mais ainda. Porque a gente queria tal. E aí eu comprei um terreno num bairro lá no fim do mundo, aqui de Rio Preto, e fiquei... Faz quantos anos isso? Ah, isso aí faz uns 6 anos. 6 anos. 6, 7 anos. Mas no fim do muro, era uma pirambeira. Né? Não tinha nem... Lembra? Não tinha nem asfalto, né? Tinha nem asfalto. E eu todo feliz, levava tudo que é amigo meu, família. Falei, gente, eu Mas vou construiu lá ou comprou a casa Não. pronta? Aí um dia eu fui mostrar um terreno pra um cara, fui acompanhar um corretor mostrar um terreno pra uma pessoa num condomínio. Aí depois que nós mostramos, montamos no carro, ele falou assim, ó, esse cara aí, ele é construtor, ele que vai fazer tua casa. Falei, ele que vai fazer minha casa? É, ele que vai fazer tua casa, eu vou te apresentar ele, vocês vão dar certinho, ele falou. Sim. Beleza. Eles passaram alguns tempos, tal, esse amigo meu me apresentou esse outro cara, começamos a pegar amizade, eu falei, você não vai lá comigo ver um terreno que eu comprei, que tem que fazer um muro de arrimo lá do tamanho de uma semana. Aí chegou lá, esse cara desceu do carro e falou, não, meu, você não vai fazer não. Olha aqui, vai morar aqui, rapaz, você é louco? Ele falou, você tá doido? Investir teu dinheiro no lugar que depois não vai Ele falou, valorizar. não, você não vai morar aqui não. Ele falou, você conhece o condomínio Ideal Life? Eu falei, já passei lá, eu não trabalhava a casa de Sim. condomínio. Já passei lá, ele falou assim, faz o seguinte então, ele falou, faz o seguinte, entra lá, vê se você gosta, compra um terreno lá. Eu falei, eu não tenho dinheiro, tá fora da minha realidade. Não... Eu comecei comprando terreno lá também. Ele falou assim, não, vai lá, vê, se você gostar, e esse cara... Aí eu falei assim, beleza, eu vou ver. E ele começou a frequentar a imobiliária. É construtor, ia lá, tomar café e tal, começou a falar perto da Camila. A orelhinha dela já ficou já entendeu. querendo. Falei, cara, não fica falando isso perto O lugar dela. é ótimo, né? É lindo. Eu falei assim, mas era muito fora da minha realidade. Sim. É a mesma coisa de eu estar andando a pé hoje e falar que eu vou comprar uma caminhonete. Foi 2016 isso. É. Foi, né? Foi o ano que eu comprei. Aí eu peguei e falei assim, cara, não fica, um dia nós saímos ele, eu falei, não fica falando isso perto dela, porque assim, eu não tenho condições, você vai, né, é um sonho que tá muito distante de nós. Sim. Ele falou assim, faz o seguinte, vai lá, vê o terreno, vê se você gosta. E vamos fazer um projeto. Eu falei, não, é mais negativo, não vou fazer nem. Ele falou assim, coloca uma placa no teu terreno, ele falava assim, por isso que eu falo, a gente tem que andar com pessoas que impulsionam. Pessoas melhores que nós, que vai te puxar. Sim. Ele falou, coloca uma placa no teu terreno, se você vender teu terreno, você vai me dar o dinheiro do teu terreno, você vai comprar um terreno parcelado. Sim. E eu vou fazer tua casa. Aí eu falei assim, mas eu não tenho condições de pagar. Ele falou, não, faz o seguinte, eu vou fazer a sua casa. Ele falou, faça a sua casa, e quando você estiver morando, você começa a me pagar. Porque eu pagava aluguel. Aí eu falei assim, meu Deus, tá muito bom pra ser verdade. Realmente Falei, um eu acho que eu presente, vou hein? tomar um golpe. Falei, é golpe. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Falei, é golpe. Aí, coloquei o meu terreno pra vender. Passou uma abençoada lá num domingo, viu a placa. Falou assim, minha família mora aqui perto e papapá. Quanto você faz um terreno? Eu falei, tanto. Eu falei, aí, como eu tava andando muito com ele é construtor. Ele falou, Vinícius, já vende terreno em construção pra ela. E eu, vendi. Já deu uma comissão. Ele falou assim, aí eu peguei, fui lá no Ideal Life e comprei. Comprei o terreno. Isso. Parcelado. Ele foi lá, fez a minha casa. Mas foi tudo assim, ó. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Foi Que coisa assim que foi bárbaro. acontecendo. E aí a gente chegava lá na casa e falava, meu Deus, nós estávamos pensando em morar lá no... Sim. Era lá no fim do mundo, né? E depois que você construiu a casa e começou a morar ali, em quanto tempo você já se mudou para outra casa que você construiu? Você vê a evolução, como o tempo vai funcionando em teu favor. Olha que bênção. A história dessa casa que eu moro hoje foi muito engraçada, né? Porque a Camila queria uma casa, a gente falava assim, a nossa casa é legal, né? É uma casa top, a gente não precisa mais que isso, a gente precisava, como todo mundo diz, precisava só de um negocinho. Aí a gente falava assim, a gente precisa só de uma piscininha. Mas aqui não dá pra fazer, só uma piscininha. Aí um dia eu mandei uma mensagem, eu falei assim pra ela, aí começou tal, a gente já tava, né, num processo legal, aí eu peguei e falei assim pra ela, eu falei assim, se a gente mudar de condomínio, comprar um terreno maior, tal, ela falava assim, mas eu sou apaixonada aqui, né, o condomínio é lindo, Verdade, né? é lindo. O condomínio é muito Aí lindo. ela falou assim, vamos tentar, vamos ver se a gente compra um terreno maior aqui pra gente construir a casa dos sonhos, tal, né? Uhum. Um dia eu mandei assim pra um corretor,
um amigo meu. Falou, arruma um terreno aqui pra mim, um terreno de esquina, que eu tinha um projeto na minha cabeça, né? Eu já tinha um projeto desenhado. Para 2 andares. Não, a minha é terra. A tua é Minha terra? casa é terra. Eu tinha certeza que eram 2 andares. É, mas Quem é passa porque- ali vê que são 2 andares. Parece É. que é 2 andares. É, mas é porque eu exagerei um pouco. Ah, Ele exagerou tanto que eu achava que a piscina era em cima, no andar superior. não, é que- É alto por quando ele ponto. Gente, amém, ele ponta, ele toma posse da benção. E aí, como é que foi? Aí eu mandei um dia a Camila lá assistindo um filme, eu peguei e mandei pra ele brincando. Falei, ô meu irmão, arruma um terreno pra mim e tal, preciso de um terreno grande. Ele mandou na hora, falou, Vinicião, tem um terreno na quadra tal, lote tal. Peguei o telefone. Em frente à casa dele. Falei, olha isso aqui, falei pra ela. Ela falou assim, é na frente de casa. É na frente da casa dele. Aí eu peguei e liguei pra ele. Eu chamei, falei, irmão, esse terreno que você tá me falando é na frente da minha casa. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, eu tô de frente dele, olha a foto. Peguei papo, mandei a foto. De noite, peguei e mandei a foto. Olha isso. Aí ele falou assim, então é pra ser teu. Aí eu peguei e falei assim, nossa, como é caro, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma proposta bem baixa e umas condições de parcela que eu sei que não vai aceitar. Pelo menos já tira isso da cabeça da Camila e tá tudo certo. Eu falei assim, faz o seguinte, eu pago X bem mais barato do que eles queriam. Falei assim, eu vou dar uma entrada e parcelo o restante sem juro. A empresa que eu comprei é a maior de Rio Preto. Falei, eles nunca vai fazer. Ele falou, e se eu conseguir? Eu falei, não, beleza, pode mandar, porque eu sei que não vai fazer mesmo. Ô, falta de fé. Mas a Camila tava acreditando, Não, mas não vai. é falta de fé, é por causa que a minha fé é muito ousada. E eu tava com medo dessa fé e dar certo. E eu falei assim, agora o que eu faço? Agora eu tenho que comprar. Deu 2 dias, ele falou assim, parabéns, Início. Deu certo. Tito! Aí eu comprei, e aí a Aí gente nesse fez. dia você viu que teu coração Gente, tava bom. que bárbaro. E aí começamos a fazer essa casa e tal, começamos a fazer. Lindíssima. Quando nós começamos a passar a máquina lá no terreno, entrou a pandemia. Verdade, foi bem no meio da pandemia. E aí, às vezes, nesse né, já teve, né, bastante também, já teve uns desacertos Sim. grandes também, né? Eu vendi a minha casa, aquela casa que eu morava lá, eu vendi a casa na época lá por X, com medo da pandemia. Eu falei assim, eu tinha comprado uma casa, que nós compramos uma casa para reformar, né? Porque às vezes eu compro algumas casas, reformo e vendo. E eu tinha comprado uma casa para reformar, falei assim, eu vou reformar, vou vender, né? Vou dar um tchanzinho nela e vendo. E aí veio a pandemia, e aí travou a minha obra, travou o outro e tal. Aí, graças a Deus, eu vendi a minha casa, a que eu morava. Aí mudei para essa que nós íamos reformar. É, é verdade, você Eu morou numa mudei outra na rua casa. de trás, vizinho Foi. teu lá de trás. Exatamente. E aí a pandemia para nós no mercado imobiliário foi sensacional, foi assim, Foi um boom, né? Tirando as coisas ruins da doença, Sim. para nós do mercado imobiliário Economicamente, foi lindo. em termos de Só que eu vendi a minha economia. casa por X, deu 6 meses, ela valia 3X. Olha isso, cara. Aí eu falei, e agora? Se eu pudesse voltar atrás. Só que é aquela coisa, assim, eu penso muito assim, ó. Eu comprei essa garrafa por R$5, eu vendi ela por 10. Se você vender ela por 50, é mérito teu. Exatamente. Eu já coloquei o meu lucro. Sim. Eu já ganhei o que eu Você já precisava ganhou o que ganhar. você... Senão é a isso gente aí. fica... Vai ficar remoendo. Sim. Não, e aí o mal das vezes, eu falo assim, o mal das pessoas ele não ganha e não deixa o outro ganhar. Ele fica com medo do outro ganhar, mas será que ele tá ganhando? Será que ele Enquanto ele olha para o outro, ele não olha para Jesus, ele não olha para frente, não olha para o alto e não Meu segue. sogro, ele me ensinou cresce. um negócio pra vida. Ele fala assim, neguinho, torça pra todo mundo à sua volta tá melhor que você. Você estando bem, todo É isso mundo à sua mesmo. volta é melhor que você. Na pior das hipóteses, ninguém te enche o saco. É verdade. porque assim, É a verdade. gente tem que ter. Fala assim, eu não quero que nem, eu tenho lá meus corretores. Eu não quero só eu ganhar. Eu quero que eles ganhem também. É verdade. É tão gostoso a gente chegar agora num final de ano desse, o fulano, eu vou viajar com a minha família, eu comprei tal coisa pro meu filho, eu tô isso, eu tô Maravilhoso aquilo. né? Você vê as pessoas bem, isso Porque muito senão bom. do que adianta eu falar assim, gente, eu vou viajar e eu ver todo mundo mal. Pois é. Mas olha que legal, o Vinícius falando isso me remete uma coisa que o Senhor tem me ensinado. Mesmo que você esteja assim, passando pelo vale da sombra da morte, às vezes a gente se sente assim, né? Você pode estar passando por uma situação extremamente difícil. Pense que é o processo.
É o processo. Muitas vezes Deus está tirando coisas de você, está tirando pessoas da sua vida, tirando caminhos dos teus caminhos, para que você. Porque quando a gente começa a buscar, o Senhor fala, você quer mesmo? Então tá, eu quero que você siga meus propósitos. Você quer seguir meus propósitos? Então, às vezes, ele muda você de lugar. Ele muda você de espaço, ele muda todas as coisas na sua vida. E nesse processo de mudança, eu estou convivendo com várias pessoas que estão passando por esse processo de mudança. Eu sou uma delas, estou fazendo uma guinada na minha vida em termos de trabalhos. Então, quando você passa por esse processo de mudança, você precisa manter a fé. Falar como o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas a fé ela tem que ser guardada o tempo todo e combater o bom combate sempre, porque a carreira não termina nunca, só quando a gente vai com o Senhor Jesus mesmo. Então, é muito bom ouvir você falar isso, Vinícius, porque as pessoas precisam entender que esse é um momento que a gente quer ver todo mundo bem. A gente quer, principalmente nos momentos perto do Natal, né? É mais essa questão da convivência, as famílias que se reúnem, celebrações. É muito gostoso ver isso. Mas tem pessoas que às vezes não estão passando por isso. E geralmente, às vezes, as pessoas, o que eu observo muito? Acredite e ouça o que o Vinícius vai falar. Às vezes a pessoa ela fica tão fixada no problema que ela não consegue ver a solução. Vou dar um exemplo. Esses dias eu cheguei num posto de conveniência, estava eu e um corretor amigo meu. Meu celular estava com 1% e o dele também. E eu estava sem a chave, já era uma sexta-feira de noite já, e eu precisava entrar lá na imobiliária, que eu estava sem a chave e a chave do carro dele estava lá. E nós ficava assim, ó, nossa, vai desligar. Eu falava assim, nossa, vai desligar. Ele falava assim, o meu também. Nós ficamos fora de brincadeira, nós ficamos uns 30 minutos lá no posto, focado no problema. Vai desligar, vai desligar, o que nós vamos fazer? E para nós entrar lá, como que eu ligo para fulano, para Beltrano e eu sem chave? Aí, beleza. Desligamos um pouco da situação. Aí eu olhei pro lado assim, na hora que eu olhei pro lado, no posto tinha aquela torre de tomada com todos os foninhos, com todos os fiozinhos. Pois é. Mas do nosso lado, igual tá a câmera aqui, ó. Aí, o que eu tirei de conhecimento, de lição. Né, de lição. Às vezes a gente fica tão focado no problema que a solução tá do nosso lado e a gente não vê. É isso eu mesmo. Não conseguia enxergar. Então, o que você fala para essas pessoas que estão nesse momento, que vão assistir ou estão assistindo? A gente vai passar por deserto, a gente vai passar por problemas, por dificuldade. Por provas. Por provas, só que a gente tem que perseverar. Se quiser uma dica minha, persevere, não desista. É isso mesmo, muito legal. Vinícius, tem uma pergunta legal aqui, que inclusive é para todos nós, tá? É uma pergunta que a Tenili Barros, Tenili ou Tenili o nome dela? Tenili. Tenili. É que o nome dela é americano. É um nome diferente, né, Tenili? Tenili da planilha. Da planilha. A mulher da planilha? Da planilha. Bom, ela pergunta assim, achei muito inteligente essa pergunta, tá? Gostaria de perguntar a todos, cada um com seu ramo de trabalho e forma de pensamentos diferentes. Em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido e por quê? Cara... Que pergunta, hein? Pergunta difícil, né? Pois é, inteligente, né? Em quem você pensa quando você ouve o termo bem-sucedido? Quer que eu comece? Pode começar. Você quer que ele comece, Não, Vinícius? você começa. Vou começar? Eu, quando penso na palavra bem-sucedido, eu penso em mim. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei onde eu comecei, trabalhando com 12 anos. Não vou contar a história não, porque não dá. É muita coisa. Mas, bem-sucedido, eu me lembro de um livro do Roberto Chiniachik, que o título é O Sucesso é Ser Feliz. Eu procuro ser feliz mesmo passando pelas lutas. E nos meus melhores momentos é muito fácil ser feliz. Nos meus piores é mais difícil. Então, eu aprendi que o sucesso é ser feliz. Não é acumular riquezas. Mas é importante que a gente entenda que para eu ser feliz, eu preciso ter minhas necessidades supridas. E eu preciso buscar suprir essas necessidades. Então, eu penso em mim, como aquela pessoa que nunca conseguiu ter ajuda de alguém a não ser do principal que todos precisam ter, precisam buscar, que é do Senhor. Para ter as coisas que eu tenho, para ser a pessoa que sou, e para conquistar ainda os projetos que eu tenho a conquistar. Eu tenho ainda 20 anos pela frente na minha vida para viver. No mínimo. É muito tempo.
Então não dá pra pendurar chuteira. Vinícius. Depois do que o moço do estacionamento lá falou que era pra ela tirar a plaquinha lá, achando que eu tava zoando que ela era idosa. Verdade. Pois é. Falei, não, falei assim, não, meu irmão, não tô mentindo não, tal. Nossa, aí ela estufou o peito e saiu. Aí eu falei, gente, tô me sentindo. Falei bem assim pros dois, falei, tô me sentindo, Falei, gente. nossa, Rose, depois dessa, hein, podia pagar até a janta pra nós, né? Pois é. Ela falou, gente. não, ela falou assim, já tô acostumado a escutar isso, Vinícius. Eu falei assim, meu Deus. Falei, vou sentar do outro lado lá do culto lá, porque olha, depois dessa... Ai, Vinícius. Qual que foi a obrigada. pergunta dela? A pergunta é, em quem você pensa quando você ouve a palavra, o termo bem-sucedido? Em quem? Eu penso em mim. E por quê? Porque foi a mesma Pela coisa tua que você história que você falou. contou aqui. A mesma coisa que você falou, eu iria falar, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, mas ele tá copiando. Não, mas É isso. assim, De onde você saiu? Como começou? eu posso te dizer assim, eu tenho muito orgulho da minha história, da onde eu cheguei, da onde eu ainda vou chegar, e ainda vou te falar. É só o começo. Que pai, É só o começo. O melhor ainda está por vir. Gente, que corte que vai dar isso. Que show. É isso. Que bárbaro, Vinícius. Parabéns. Antoniel, Vamos lá, né? Sem repetir, hein? Sem repetir. sem repetir. Aí eu, quando penso assim, bem sucedido, né? Eu penso logo na minha família. Põe o microfone perto dele. Aí. Vou pôr o meu perto de você. A gente tem mais microfones, mas a gente não ligou, tá? Então, Eu esperava vamos os aí. convidados, A gente né? invadiu. Invadimos aqui. Ai, eu tô adorando. Eu gosto de tudo que é diferente. Vamos lá. Então, quando a palavra bem sucedido, quando eu paro para analisar, penso, né? Eu penso na minha família, na família que Deus me deu, que eu construí, nós construímos, eu, minha esposa, né? Tenho um filho de 9 anos, no qual o Vinícius é padrinho dele, né? E nasceu uma menina agora com 70 dias. Oh, meu Deus, que coisa linda. Emanuele. Então eu tenho o Cadu, o Carlos Eduardo Que e bárbaro. a Emanuele com 70 dias. Então, parece até um pouco clichê a gente falar, né? Um pai falar isso. Mas eu penso na minha família. Porque saber o que a gente passamos, né? As trajetórias que a gente teve que fazer, né? Os processos que a gente teve que enfrentar, que viver. E hoje, graças a Deus, né? A gente estamos numa situação assim... bem favorável, né? Muito mais confortável do que... Sim, do que no começo. Né? E eu poder proporcionar isso pros meus filhos, né? Tá riquinho, né? Graças a Deus. Como Gente, eu tô rodeada de gente bem sucedida. Não, mas eu recebo, né? Eu recebo essa... Amém. Muito Amém. legal, que bênção. E você, meu querido Leto? Assim, quando eu falo de mim, eu sinto que eu sou um cara que eu tô construindo algo muito legal. Eu sou um cara que em cada fase da minha vida eu me realizo bastante. Por exemplo, faz 17 anos que eu tô com a minha esposa. A gente tá casado há 6 anos. São 17 anos sem nem pedido de tempo, sem nada. 17 anos caminhando a mesma jornada mesmo. Sempre ali um ao lado do outro. A realização maior da minha vida, assim, pode vir o que for daqui pra frente. Pra mim, não vou conseguir superar, que é o fato de ser pai. Sempre sonhei ser pai de uma menina. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou apaixonado pela minha filha. Sabe o quão realizado eu sou de vida já mesmo. E assim, todo objetivo que eu tenho hoje, ele deixou de ser do Leto. Ele é coletivo. Ele é muito coletivo e ele é muito pensando no futuro da minha filha. Só que quando eu penso em uma pessoa bem-sucedida, eu enxergo a minha mãe. Porque a minha mãe é uma pessoa... o Vinícius. A minha mãe é uma pessoa que ela veio do Nordeste, mãe solteira, com 2 filhos, já tinha perdido um filho, com história que, assim, motivaria qualquer pessoa a ter uma desculpa de que, eu não consegui porque eu vim do sofrimento, entendeu? E a minha mãe, nessa situação, ela veio, ela fez de tudo, trabalhou em padaria, trabalhou para tudo quanto é lado, fazia comida, faxina na casa dos outros, até o momento em que ela começou a passar toalhas, essas toalhas de festa, toalha longa de mesa, gigante as toalhas, doía todo o braço para passar com aqueles ferros antigos, ela ganhava 5 centavos por cada toalha que ela passava. E ela trabalhou muitos anos para uma pessoa.
E aí chegou um determinado momento que minha mãe chegou nessa pessoa e falou, ó, não dá mais, eu tô ganhando muito pouco, eu vou parar, eu vou arrumar outra coisa pra fazer. E aí a senhora faz um acerto comigo. E a mulher olhou pra minha mãe e falou assim, se você acha que tem direito, vai na justiça. A minha mãe foi, obviamente minha mãe ganhou causa, mas a mulher chegou lá, falou que não tinha dinheiro e falou, eu posso dar material pra ela. E minha mãe falou, não, beleza, pode ser. E aí a mulher deu várias toalhas, tudo queimada, encardida, toalha que era de descarte dela, ela deu pra minha mãe. E minha mãe construiu uma empresa, que é o sustento da minha mãe hoje. Sofreu bastante na pandemia porque é conectado com mercado de eventos, mas assim, na minha vida, tudo que eu busco ser, o meu objetivo de vida, eu miro em 50% do que a minha mãe é. 50%. Se eu conseguir chegar em 50% do que a minha mãe é, cara, eu sou bem sucedido. Gente, entendeu? que bárbaro isso, que bárbaro, maravilhoso, ó, aplauso pra nós aqui. Muito bom, eu fico feliz em ouvir isso, né? A gente se espelhar em pessoas que estão em volta. Nós estamos finalizando agora. Eu só queria. A Aniele perguntou qual o maior desafio que você tem na profissão de corretor de imóveis. É a última perguntinha, tá? Aí a gente vai encerrar, que eu quero falar dos nossos diamantes aqui, falar um pouquinho disso, e a gente ir fechando. Qual é, então, o maior desafio que você tem na profissão de corretor de imóveis hoje? Não que você já enfrentou lá atrás, o que você tem hoje? Perguntinha forte, né? Se ela tivesse na minha frente, que eu ia falar É ela. você. É ela. Ouviu, Aniele? Assim, não é desafio assim como corretor, Sim. mas é desafio assim como pessoa assim do dia a dia. A gente tem Sim. que cada dia tentar melhorar. Sim. Todo dia tem um desafio novo. Não adianta eu falar assim, eu vou sair para mostrar a casa da Rose, eu vou usar da técnica XYZ, porque cada cliente é um cliente. Sim. Cada um tem um sentimento, cada um tem Sim. uma coisa Dá um que a gente valor tem pra que aquilo passar. tem, né? Às vezes eu chego lá, falo assim, nossa, mas você tá vendo? Essa casa aqui tem uma piscina. Meu, a pessoa não liga pra piscina. Não adianta, ela pra liga ela pro não é escritório. valor. Exatamente. Sabe? Então, o maior desafio que eu tenho hoje é a gente saber se adaptar Exatamente. a cada cliente. Por quê? E rápido. E rápido. A gente tem que ter muita sabedoria, porque hoje eu atendi a Rose, amanhã o Leto, depois o Antoniel, só que eu sou um só. Eu atendi 10. E de perfis diferentes, de padrões diferentes, necessidades diferentes. Um exemplo, às vezes eu atendo um cliente que vai comprar uma casa de 5 milhões, só que também eu atendo um cliente que vai comprar um apartamento de 100 mil. E o tratamento tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Não é porque às vezes o cara tá top, o cara vai comprar a casa e o outro ali também, ele tem também o mesmo valor. Então eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a adaptação. A gente tem que ter a sabedoria para se adaptar ao ambiente e a lidar com cada cliente, com cada lugar que a gente vai. E cada vez com mais excelência. Com mais excelência. Pessoas também, né? Porque não é pessoas. fácil hoje, né? Eu falo que todo importante, mundo... Um ponto importante que é sempre bom lembrar, não subestimar as pessoas. Você foi um cara de um apartamento de 100 mil um dia, entendeu? Então, na sua vida você por isso construiu outra coisa. ele consegue trabalhar, né, esse perfil de atendimento e passa isso para a equipe que está com ele, exatamente porque ele passou por todas essas fases, né? Por isso que eu falo, é bom você... Empatia, né? Você coloca no lugar. É bom você passar por todas as etapas da empresa, da profissão, porque aí você sabe o que tá lá atrás. É a mesma coisa que chegar hoje, beleza, às vezes entra um corretor novo lá na imobiliária e o cara entra e já quer sentar na janelinha. E não é assim, você tem que começar de baixo, porque não adianta eu te dar um cargo de gerente hoje na imobiliária, sendo que você não sabe como que é o processo. É verdade. Você vai se perder, você vai se enforcar sozinho. É isso mesmo. Tem que estar aberto para aprendizagem, né? Tem que estar aberto. E para mudar a aprendizagem, né? Para mudar o mindset. Exatamente. Né? Que nós temos um mindset, nós temos nossas expertises, mas a gente tem que entender que precisa mudar a maneira de ver o mundo, de ver as melhorias, de ver os desafios, né, Aniele? Então é isso, você é um desafio para ele, mas com certeza você é uma superação. Aniele, porque você está do lado, né? A Aniele, quando ela entrou na imobiliária, ela entrou como secretária minha lá. Sim.
Ela entrou como secretária e aí ela faz... Hoje nós até brincamos com ela, né? Que ela... Falei pra ela, ó, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que melhorar e tal. Aí ela ficou tão doida em melhorar, que teve uma época que ela tá fazendo 3 cursos de uma vez só. Meu Deus, e ela tem que 2 bárbaro. crianças. Parabéns, querida. Ela tem 2 crianças e tal. E eu falei, filha, você tem que se acalmar. Parabéns. Senão você vai virar uma obesa mental. É verdade. Teve uma época que eu tava assim. E aí hoje ela é corretora, tá performando super bem. É um exemplo. Legal, isso é muito bom. Não, depois dessa tem que baixar, né? Depois dessa tem que vender muito, né, Nélia? É isso aí, vender cada vez mais. É isso aí. Bom, então, reforçando aquela frase, que hoje eu cheguei aqui, eu li essa frase, ela tocou tão forte dentro de mim, né, que a excelência é uma declaração de amor. Então, nós tivemos aqui uma aula de excelência, né, do Vinícius, de toda a história que ele vem traçando. Ouvimos os meninos aqui também. Gostoso ouvir vocês, né, participando do nosso... aqui da nossa conversa, que é um bate-papo mesmo, né? Imagina, os bem-recebidos e os bem-sucedidos. Ele estava com a carinha ali de quem queria falar, né? E com certeza, por isso que eu trouxe pra cá. Exato. Mas o que é legal é isso, gente, a gente transformar isso aqui realmente num bate-papo bem gostoso, né? O Vinícius perguntou pra mim, Rose, qual vai ser o roteiro, né? Qual é o script? Não tem, Vinícius. Não, mas o gostoso é o natural. O gostoso é o natural. Não tem combinado, não tem nada. É verdade. Né? Mas é o papel do podcast, ele não é uma entrevista, é um bate-papo. É verdade. Agora, muitos não seguem esse papel, mas é o papel. Vinícius, faça suas considerações finais pra gente poder encerrar agora. Mas tem que começar por mim? Uai, é só você que vai fazer a consideração final aqui. Eles já falaram bastante. Você é o convidado principal, é a nossa estrela hoje, é você. A estrela do podcast hoje está com você, do Podstar. Pode estar com Vinícius Somares. Rose, eu quero te agradecer pela oportunidade, né, pro nosso bate-papo aqui. Foi muito legal. Foi muito bom, né? Se Deus quiser, a gente vai ter outros desses, com né? Com certeza. No podcast, Você trazendo mais cases. E obrigado, eu agradeço a todos aí que assistiu também, né? E a palavra é perseverança. Persevera, não desiste dos teus objetivos, que por mais que venha dificuldade, venha vento contrário, se você perseverar, você chega lá. É isso aí, Vinícius. Obrigada, que palavra linda. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. E aí, o que é que você faz? Você compartilha essa entrevista gostosa que a gente teve aqui com esse pessoal, assim, para lá de ideias interessantes, de histórias bacanas. Compartilha, fala pro pessoal se inscrever no canal, né? Bate o sininho aí e vem participar com a gente em outras entrevistas. A gente tem vários quadros, como você viu. E não dá para deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? O meu cabelo hoje foi da Aldinha Cardoso, a Alda Cardoso que faz meu cabelo quando eu venho para cá. Obrigada, Alda, querida. Ela tem um salão ali perto da avenida, na Rua Independência. Maravilhoso, o pessoal lá, muito bom. Gosto muito de todos vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Também temos essa figura maravilhosa aqui do Márcio Castilho, é um empresário de formatação e expansão de franquias. Ele tem a empresa MacGrow e atua já há mais de 10 anos, né? Tem empresas em todo o país já franqueadas, é sócio de várias franquias, além de formatador de franquia, mais de 20 anos com franchising e já formatou muitas marcas, né? No dia que nós conversamos, ele veio aqui, mais de 400 marcas. Então, é uma pessoa maravilhosa que tem estado conosco. Temos também aqui, como um dos nossos patrocinadores diamante, o próprio Ateliê Vila Parque, que é onde nós estamos. Ateliê Vila Parque, aqui é o Podstar. O Ateliê Vila Parque abriga as nossas instalações, os nossos estúdios, a nossa amiga Érica Araújo, e trabalha com o mundo do sonho das noivas. Vem conhecer, tá aqui, bem ficada no centro da Redentora. É maravilhoso aqui. Vocês gostaram do espaço? Lindo. Não é lindo? Dá até vontade de casar de novo. Dá vontade de casar de novo e vestir a mulher de novo. Na hora que eu entrei, eu pensei, ainda bem que eu já casei. Porque é lindo realmente, gente, é maravilhoso. A gente tem também, como patrocinador, a Contatos Mais, empresa do coração. Eu e a Vilma temos
um apreço, um carinho muito grande, né, com os empresários ali da Contatos Mais, uma equipe maravilhosa em todas as áreas de trabalho daquela empresa. E agradecemos vocês, Everton e Rafael, Nayara e Michele, por abrigarem o podcast, o Podstar, dentro do coração de vocês também, que a gente sabe que está. E queremos agradecer também, que não está aqui, mas a nossa mídia. Nós temos uma equipe, uma agência que cuida da nossa marca, que cuida do nosso Podstar, que é a agência Fortuna, a Fortuna Solution. Agradecemos a pessoa do Cristiano por estar conosco nessa empreitada, ok? E aí, Vinícius, vou te dar a tarefa final, que é ler o nosso propósito. Nós temos um propósito que está estampado na nossa parede. Você vai ler e vai dizer para nós se esse propósito foi cumprido hoje. Propósito: gerar conexões produtivas e saudáveis. E aí? Essa é a chave, né? Essa é a chave. Essa é a chave. Tudo é a conexão, né? Tudo é o ambiente que a gente tá, né? Isso. O ambiente molda a pessoa, né? É isso mesmo. Se a gente, nós falamos anteriormente, se a gente tá em lugares com pessoas boas, em lugares favoráveis, as coisas tende a melhorar, né? Sim, somam, acrescenta, dá frutos. Então, Conexões Produtivas é isso. A gente espera ter proporcionado para você que está aí, né, informações produtivas, de crescimento, de inspiração, levantar diferente amanhã cedo, fazer diferente, seguir um pouco do que cada um pode falar aqui, da experiência digna e forte que o Vinícius contou aqui pra gente, né? E saudável, dentro de um ambiente gostoso que a gente teve aqui. É isso, meninos? Vocês concordam que a gente cumpriu o propósito hoje? Totalmente. É isso? 100%. Muito bom. Eu agradeço a presença de vocês, viu? O Antoniel e o Leto. Não é tão fácil guardar o nome dele pequenininho, mas é difícil. E o Leto, agradeço muito vocês estarem aqui conosco. Vinícius, muito obrigada. Já queria te trazer faz tempo, lembra, né? Mas ele tem muitas outras histórias para contar. Ele ainda vem no Conectando com Deus. Mas eu quero mandar um recado aqui pro Bispo Alex. Eu tô aguardando tua agenda para estar aqui no Conectando com Deus. Eu falei para ele que eu não ia fechar esse ano sem trazê-lo, mas já tá difícil a agenda dele, né? A agenda dele deve estar lotada. Tá lotada no Brasil todo, né? Isso é o homem de Deus fazendo a diferença na vida das pessoas. Gente, muito obrigada por estarem conosco. E semana que vem tem mais. Segunda-feira tem ao vivo também as blogueirinhas de Rio Preto, no especial de Natal. Olha lá, o Vinícius veio vestido de blogueirinho. Já querem vir vestido de blogueirinhos aqui, 40 e todos os mil seguidores e arrasta pra cima. Ai, gente, vamos ter a Sarinha, vamos ter a Alice aqui. E vamos ter um garoto lindinho, que é uma figura. Eu não me lembro o nome dele agora, eu me esqueci. Aqui, não é Leto, viu, Leto? Você sabe que ele me curte em tudo, ele é maravilhoso. Eu me esqueci do nome dele agora. Vinícius Mares. Tá vendo? Querem tomar teu espaço, tá? E a nossa querida também, a Manu Ciotti, que é uma blogueira de bastante evidência aqui na nossa região. E segunda-feira a gente vai estar aqui, não perde, viu? Que vai ser bárbaro ficar ouvindo essa criançada aqui contando sobre o Natal. Tá bom? Muito obrigada, gente. Deus abençoe todos vocês. Meu beijo. Tchau. Tchau. E aí? Pode estar.